Você já se perguntou por quê? Você não vai acreditar como os pássaros usam balões para paquerar. Os machos dos pássaros fregatas elevam a paquera a novos patamares durante a temporada de acasalamento, usando suas impressionantes bolsas gulares como balões chamativos. Esses enormes sacos vermelhos na garganta podem inflar até o tamanho de uma bola de futebol, transformando os machos em faróis em forma de coração contra o céu azul. Enquanto se reúnem em ilhas remotas para a reprodução, eles fazem uma exibição deslumbrante, batendo as asas, balançando a cabeça e emitindo chamados de tambor. Eles criam um espetáculo cativante para atrair as fêmeas. As fêmeas voam acima, observando os grupos em busca das bolsas de garganta mais vibrantes e simétricas que pulsam em ritmo. Quanto mais brilhante e proeminente a exibição em forma de balão, maior a chance de sucesso no acasalamento. Essa competição não só alimenta um dos rituais de acasalamento mais dramáticos do reino animal, mas também destaca a importância dos sinais visuais no sucesso evolutivo. Pesquisadores estabeleceram uma ligação direta entre o tamanho da bolsa de um pássaro fregata e seus resultados de acasalamento, tornando essa estratégia de paquera extravagante um exemplo notável da criatividade e adaptabilidade da natureza. Por que os Gabiá usam Fahrenheit? Em um mundo onde Celsius se tornou o padrão para medir a temperatura, 5 países ainda usam Fahrenheit: Bahamas, Belize, Ilhas Cayman, Palau e Estados Unidos. É interessante pensar no motivo. Fahrenheit, criado por Daniel Gabriel. Fahrenheit, no início do século XVIII, era considerado mais preciso para o uso diário, especialmente em previsões do tempo. Para os americanos, pode ser mais fácil entender o conforto ouvindo temperaturas como 70 graus em vez de 21 graus Celsius. Há também hábitos culturais que influenciam. Apesar das mudanças globais, muitos cidadãos dos Eulaula se sentem ligados ao Fahrenheit, vendo-o como parte de sua identidade. Tentativas de mudar para Celsius enfrentam resistência, pois muitas pessoas simplesmente gostam do que conhecem. Então, por que não adotar Celsius como a maior parte do mundo? Parece que o Fahrenheit ainda vai ficar conosco. Você sabia que existem mais flamingos de plástico do que reais? É verdade. A natureza nos deu cerca de 1 milhão de flamingos reais, mas desde que Donald Featherstone criou os flamingos de plástico em 1957, seu número aumentou. Inicialmente, eles foram pensados como uma decoração divertida para jardins, mas com o tempo se tornaram ícones da cultura pop americana. Você pode vê-los nos gramados dos subúrbios, trazendo cores vibrantes e um toque de diversão aos espaços abertos. Sua popularidade cresceu nas décadas de 1960 e 70, tornando-se símbolos de alegria e estilo único. Com o passar dos anos, essas aves de plástico evoluíram, aparecendo em diversos designs e temas que agradam a diferentes pessoas. Então, da próxima vez que você ver um flamingo de plástico no jardim, lembre-se, não é apenas uma decoração fofa, mas um testemunho de design criativo e uma parte curiosa do nosso ambiente cultural. Você já se perguntou por que as águas-vivas flutuam? A resposta está no incrível português Man-o-War, uma criatura fascinante que muitas vezes é confundida com uma água-viva. Este sifonóforo único não é apenas um animal, é uma colônia composta por indivíduos geneticamente idênticos, chamados de zooides. Cada zooide desempenha uma função especializada, permitindo que toda a colônia sobreviva e prospere no oceano. Alguns zooides são responsáveis por capturar presas com seus longos tentáculos urticantes, enquanto outros ajudam na locomoção e flutuabilidade. Uma das características mais notáveis do português Man-o-War é sua vela cheia de gás, ou pneumatóforo, que lhe permite deslizar na superfície da água. Este mecanismo genial ajuda a colônia a se orientar no oceano e a se manter à tona, tornando-a uma mestre das ondas. Então, da próxima vez que você ver uma dessas criaturas lindas, lembre-se, não é uma única água-viva, mas uma equipe incrível de pequenos indivíduos trabalhando juntos. Você pode se surpreender ao saber que alguns produtos e cosméticos caros usam uma substância chamada castório, que vem das secreções anais dos castores. Esse ingrediente incrível tem sido usado como aromatizante por séculos, especialmente como substituto da baunilha. O castório é extraído das glândulas dos castores, localizadas perto de suas caudas, e tem um cheiro único que lembra baunilha e framboesa.
Embora isso possa parecer estranho, é importante notar que o castório não é muito utilizado em produtos modernos devido a questões éticas e de saúde. Hoje em dia, aromatizantes artificiais e outras alternativas vegetais substituíram em grande parte o castório na indústria alimentícia. No entanto, seu uso em perfumes e cosméticos de luxo ainda persiste em alguns mercados de alto padrão, gerando curiosidade e debates. Você consegue imaginar um mundo onde as secreções dos castores fazem parte do que você come ou usa? Por que o refrigerador de Einstein é importante hoje? Em 1926, o gênio Albert Einstein se uniu ao físico Leo Szilard para criar um refrigerador que mudou tudo. Este aparelho inovador não usava eletricidade, o que era uma ideia revolucionária na época. Em vez disso, ele utilizava uma mistura inteligente de amônia, butano e água para resfriar. Imagine como isso era valioso, especialmente em lugares sem fontes de energia confiáveis. O design deles visava aumentar a segurança nas casas, especialmente considerando que muitos refrigeradores tradicionais eram perigosos em termos de incêndio. Embora o refrigerador de Einstein não tenha sido um sucesso comercial, ele mostrou seu espírito inventivo, além da física teórica, e destacou o potencial das ideias científicas para resolver problemas do dia a dia. Hoje, quando enfrentamos o aquecimento global e a escassez de energia, voltar a invenções assim pode inspirar a criação de novas tecnologias ecológicas. Então, da próxima vez que você abrir sua geladeira, pense no legado inesperado de Einstein na tecnologia doméstica. Você sabia que os moluscos têm o maior tamanho de pênis em relação ao corpo? Esses seres incríveis levam uma vida fixa, grudados em pedras, barcos e até mesmo baleias. Como não conseguem se mover para encontrar um parceiro, os moluscos desenvolveram uma solução única. Eles têm pênis incrivelmente longos, que podem ser até 8 vezes o tamanho do seu corpo. Essa adaptação notável permite que eles alcancem outros moluscos para acasalar, aumentando suas chances de reprodução, mesmo estando presos ao lugar. Quando chega a hora, eles estendem seus longos apêndices em busca de um parceiro. Este é um exemplo extremo de como a vida pode se adaptar a condições difíceis. Existem mais de 1.200 espécies de moluscos, e esses pequenos animais marinhos mostram as maravilhas da criação da natureza, resolvendo problemas do amor de uma maneira incomum. Não é incrível como a evolução pode levar a adaptações tão inesperadas? Descubra o tesouro escondido de Varna Benderi. Localizada na África, Varna Benderi é famosa por sua cultura incrível e rica história. Mas muitos ficam surpresos ao saber que também é considerada uma das cidades mais conhecidas da Índia. Essa conexão única desperta o interesse de viajantes e amantes da cultura. Varna Benderi exibe uma mistura rica de tradições, celebrando festivais que refletem o vibrante legado da Índia. A cidade é famosa por sua arquitetura requintada, mercados animados e deliciosa comida de rua, que atraem visitantes. Ao passear por suas ruas pitorescas ou saborear iguarias locais, você experimentará um pedaço da Índia em um lugar inesperado. A combinação única de influências africanas e indianas torna um exemplo fascinante de globalização e intercâmbio cultural. O que mais esta cidade incrível pode nos contar sobre o nosso mundo hoje? Vamos descobrir a verdade sobre o sistema de transporte de Dubai. Dubai não é apenas sobre arranha-céus deslumbrantes e compras de luxo, possui um notável sistema de transporte público que facilita a navegação pela cidade. O metrô de Dubai se destaca como um grande trunfo, oferecendo viagens rápidas e eficientes para moradores e visitantes, com preços de passagens acessíveis, variando de apenas 80 centavos a $2 por viagem. É fácil entender por que tantos escolhem o metrô para explorar. Para os viajantes frequentes, há passes mensais disponíveis, geralmente custando entre $82 e $137, permitindo acesso ilimitado ao metrô, bondes e ônibus. Essa conveniência significa que você pode entrar e sair sem se preocupar com o bolso. Um verdadeiro Marvel tecnológico, o metrô de Dubai é totalmente automatizado e sem motorista, garantindo uma viagem suave que melhora a experiência de viagem. A partir de suas trilhas elevadas, os passageiros têm vistas deslumbrantes do incrível horizonte da cidade, tornando cada jornada um deleite visual. Com opções de transporte tão fáceis e agradáveis, não é de se admirar que o transporte público tenha se tornado o favorito para se locomover por essa metrópole empolgante. E se eu disser que os urubus são sociáveis, apesar do seu silêncio? Os urubus não têm seringe,
o órgão vocal que muitas aves usam para cantar e piar. Em vez de canções melodiosas, eles se comunicam com uma série de grunhidos e chiados. Esse jeito único de se comunicar pode parecer limitado, mas não se deixe enganar. Os urubus são animais extremamente inteligentes e sociais. Eles costumam se reunir em grupos, criando uma atmosfera vibrante, mesmo sem os sons tradicionais das aves. Esses necrófagos desempenham um papel importante nos ecossistemas, consumindo carniça, animais mortos que, de outra forma, apodreceriam e espalhariam doenças. Seus sistemas digestivos robustos permitem que eles comam carne em decomposição sem adoecer, tornando-os limpadores naturais. Então, da próxima vez que você ver um urubu planando alto no céu, lembre-se de que eles não estão apenas voando, eles também se comunicam e ajudam a manter a saúde do nosso meio ambiente. Você sabia que os preguiças são uma camuflagem viva? Esses adoráveis animais se movem incrivelmente devagar, a apenas 0,03 milhas por hora. Esse estilo de vida tranquilo permite que algas verdes cresçam em seu pelo, criando um fenômeno natural único. As algas não só dão aos preguiças uma aparência verde e peluda, mas também os ajudam a se misturar com as árvores em seus lares tropicais. Essa camuflagem natural é um mecanismo de defesa inteligente que dificulta a detecção por predadores como águias e jaguares, tanto de cima quanto de baixo. Curiosamente, os preguiças não se importam com essas algas, afinal, elas oferecem uma ótima proteção. Essa relação mostra maneiras incríveis como os animais se adaptam ao seu ambiente. Então, da próxima vez que você ver um preguiça pendurado em uma árvore, lembre-se de que seu estilo de vida lento e seus amigos verdes ajudam na sua sobrevivência na natureza. A natureza não é surpreendente? E se eu disser que espirrar protege seus olhos? Sempre que você sente que vai espirrar, seu corpo ativa uma reação automática. Suas pálpebras se fecham. Esse reflexo não é apenas um hábito estranho, ele tem uma função importante. Ao fechar os olhos, você os protege de pequenas gotas e partículas que podem ser expelidas ao espirrar. Espirrar é uma forma do seu corpo se livrar de irritantes ou germes no nariz. E embora algumas pessoas afirmem que conseguem espirrar com os olhos abertos, isso geralmente não é recomendado. Fechar os olhos durante o espirro protege-os de danos, reduzindo o risco de irritação ou lesão. Então, da próxima vez que você sentir que vai espirrar, lembre-se de que não é apenas um reflexo aleatório. Seu corpo está trabalhando para proteger seus olhos. Não é incrível como o nosso organismo possui esses mecanismos de defesa embutidos? Por que a Disneylândia está sempre mudando e melhorando? Walt Disney disse uma vez que seus parques nunca estarão completos enquanto as pessoas puderem imaginar algo novo. Essa filosofia empolgante significa que a Disneylândia está sempre se desenvolvendo e se adaptando, tornando a visita sempre nova para cada convidado. Sempre que você vem, há uma grande chance de descobrir algo novo, seja uma atração encantadora, um prato delicioso ou um show inovador. A equipe criativa da Disney está sempre gerando ideias e encontrando novas maneiras de melhorar o parque, usando tecnologias modernas e técnicas de narrativa. Imagine passear por um lugar que pode ser reinventado com os últimos personagens ou temas dos seus filmes favoritos. Esse compromisso com a criatividade e a melhoria não só atrai visitantes frequentes, mas também inspira futuras gerações, garantindo que a Disneylândia continue sendo um lugar amado por todos, de crianças a adultos. Não é isso que a torna tão mágica? Isso pode te surpreender. O Vietnã homenageia seus fundadores todos os anos. Todo ano, no 10º dia do terceiro mês lunar, acontece o Festival do Templo dos Reis Hong, celebrando os lendários fundadores do Vietnã. Este feriado importante presta homenagem aos Reis Hong, que são considerados os responsáveis pela primeira dinastia vietnamita, moldando a identidade e a cultura do país. Durante este festival vibrante, pessoas de todos os lugares se reúnem no Templo dos Reis Hong, localizado na província de Phu Tho, para participar de cerimônias tradicionais, repletas de rituais ricos, como oferendas, orações e procissões. Os visitantes podem desfrutar de atividades culturais, incluindo música, danças e delícias culinárias locais, que mostram a diversidade do patrimônio vietnamita. A atmosfera é eletrizante, cheia de emoção e respeito, enquanto as famílias se reúnem para honrar seus ancestrais e refletir sobre sua história compartilhada. Seja vestindo trajes tradicionais ou participando de jogos folclóricos, o festival é um colorido mosaico de história e cultura que une gerações e promove um senso de unidade entre o povo vietnamita.
Você pode se surpreender. Os emojis surgiram no Japão. Na década de 1990, o designer japonês Shigetaka Kurita criou os primeiros emojis para uma plataforma de internet móvel chamada iMode. O objetivo era melhorar a comunicação, adicionando um elemento visual às mensagens de texto, facilitando a expressão das emoções. Antes dos emojis, as mensagens de texto muitas vezes não transmitiam a carga emocional, levando a mal-entendidos. Kurita desenvolveu um conjunto de 176 ícones simples, medindo apenas 12 e 12 pixels. Essas pequenas imagens incluíam sorrisos, símbolos do clima e até alimentos. Com o tempo, o conceito de emoji se espalhou pelo mundo, evoluindo para uma rica variedade de símbolos que refletem cultura, emoções e até movimentos políticos. Hoje, milhares de emojis estão disponíveis em smartphones, permitindo que pessoas de diferentes culturas se comuniquem de forma mais eficaz. Não é incrível como um pequeno conjunto de símbolos pode mudar nossas conversas e nos conectar a todos? Você já se perguntou por que a represa de Grand Coulee é importante? Essa enorme estrutura, localizada no poderoso rio Columbia, no estado de Washington, foi construída nas décadas de 1930 e 1940 como parte de um grande programa de obras públicas. Com 168 metros de altura, é uma das maiores represas de concreto dos Appalachians. Suas principais funções incluem a geração de uma enorme quantidade de energia hidrelétrica, o auxílio na irrigação das fazendas ao redor e o controle de possíveis enchentes na região. Este impressionante projeto de engenharia não só fornece eletricidade para milhões de pessoas, mas também transforma terras áridas em campos férteis, apoiando a agricultura moderna. Além disso, a represa desempenha um papel crucial na gestão do fluxo do rio, contribuindo para o equilíbrio ecológico. A represa de Grand Coulee simboliza esperança e resiliência, mostrando como a mente humana pode usar a força da natureza para criar um futuro melhor. Não é incrível como uma única estrutura pode impactar tantas vidas? Mergulhe nas profundezas com o isópode gigante. Essas criaturas fascinantes não são crustáceos comuns. Vivendo nas águas geladas do Atlântico Norte e do Ártico, os isópodes gigantes se parecem com percevejos gigantes, alcançando até 40 centímetros de comprimento. Imagine um inseto do tamanho de um cachorro pequeno, rastejando pelo fundo do oceano. O que torna esses seres tão únicos é a sua capacidade de viver na completa escuridão e sob pressão extrema, condições que fariam a maioria dos animais recuar. Eles se alimentam principalmente dos restos de animais marinhos mortos, mostrando seu papel como decompositores no ecossistema. Com seus corpos blindados e longas antenas, estão perfeitamente adaptados aos frios fundos marinhos, ricos em nutrientes onde habitam. Esse estilo de vida incomum significa que muitas vezes passam despercebidos, mas sua presença é vital para a saúde do ambiente. Com as profundezas do oceano ainda em grande parte inexploradas, quem sabe que outras adaptações incríveis essas criaturas fascinantes podem ter? O isópode gigante não apenas sobrevive, mas prospera onde poucos se atrevem a ir. Verdadeiramente uma maravilha da natureza. E se eu te contar sobre os Dias do Morto Congelado? Este evento único no Colorado combina humor e folclore local em uma celebração tão peculiar quanto o próprio nome. Realizado na estranha cidade de Nederland, os Dias do Morto Congelado celebram a vida de Bredo Morstell, um homem que foi congelado após sua morte nos anos 80. Sua história inclui elementos fascinantes, como uma falha na criônica que o deixou congelado em um galpão. Este festival divertido oferece entretenimento selvagem, incluindo corridas de caixões, onde equipes de participantes fantasiados empurram caixões criativamente decorados pela neve, competindo pela linha de chegada. O público torce pelos corredores enquanto desfruta de música ao vivo, comida e outras atrações. Este evento não só destaca a estranha história de Bredo, mas também promove a união da comunidade. Portanto, se você está em busca de uma experiência estranha, mas tocante, marque no seu calendário os Dias do Morto Congelado. Acredite ou não, mas na Groenlândia a taxa de alfabetização é de 99%. Esse número impressionante mostra como esse pequeno país insular tem alcançado grandes avanços na educação, mesmo com apenas uma universidade. Com uma taxa de alfabetização tão alta, poderia-se imaginar que há muitas escolas e universidades espalhadas pelo vasto território gelado. No entanto, muitos groenlandeses estudam na única universidade localizada na capital, Nuuk, ou viajam longas distâncias para obter educação superior em outros lugares.
Essa situação única destaca a determinação dos habitantes, que priorizam a educação. A combinação de um forte foco cultural no aprendizado e o uso de tecnologias permite que as pessoas adquiram conhecimentos e habilidades, mesmo em áreas remotas. Além disso, o governo da Groenlândia apoia ativamente a educação por meio de várias iniciativas, garantindo acesso a recursos para todas as idades. Desde o conhecimento tradicional dos Inuites até as práticas educacionais modernas, a Groenlândia demonstra que é possível alcançar níveis excepcionais de alfabetização sem muitas instituições. Como uma comunidade tão pequena enfrenta desafios tão grandes com tão poucos recursos? Você sabia que pepinos podem refrescar o hálito? Esse vegetal crocante não é apenas ótimo em saladas, mas também é um remédio natural contra o mau hálito. Os pepinos têm muita água, o que ajuda a manter a umidade na boca e a eliminar partículas de comida que causam odor. Além disso, seu sabor refrescante ajuda a disfarçar cheiros desagradáveis. Em vez de optar por balas de hortelã ou chicletes com açúcar e aditivos artificiais, experimente petiscar fatias de pepino. A textura firme dos pepinos também estimula as gengivas, promovendo uma melhor saúde bucal. Então, da próxima vez que você enfrentar um mau cheiro, pegue um pepino. Você também pode adicioná-los a smoothies ou água para um efeito refrescante. Escolher esse delicioso vegetal não só refresca o hálito, mas também garante hidratação e nutrientes. Quem diria que existe uma maneira tão simples e saborosa de manter a boca fresca? Você pode se surpreender, axolotes regeneram órgãos. Essas criaturas incríveis, que vivem principalmente nos lagos do México, têm uma habilidade extraordinária de não apenas regenerar membros, mas também de restaurar órgãos vitais, como o coração e até partes do cérebro. Ao contrário da maioria dos animais, os axolotes conseguem se curar sem formar tecido cicatricial, o que os torna um tema relevante para pesquisas científicas. Os cientistas os estudam para desvendar os segredos dessa habilidade impressionante, na esperança de aplicar essas descobertas na medicina humana. Imagine um futuro em que as pessoas possam regenerar membros perdidos ou curar lesões graves. Essa perspectiva inspira muitos pesquisadores e pode mudar nossa abordagem sobre tratamento e recuperação. À medida que aprendemos mais sobre os axolotes, podemos descobrir novos métodos para tratar doenças como problemas cardíacos ou lesões cerebrais. Os potenciais benefícios para a saúde humana podem ser revolucionários. Então, da próxima vez que você ver um axolote, lembre-se de que eles podem ter a chave para avanços médicos que podem transformar vidas. Dirigir por estradas alagadas pode parecer inofensivo, mas na verdade é muito perigoso. Mesmo alguns centímetros de água em movimento podem arrastar um carro, tornando essa decisão uma ameaça à vida. Todo ano, uma parte significativa das mortes por enchentes ocorre porque as pessoas subestimam a força da água. Por exemplo, apenas 6 polegadas de água rápida podem derrubar um adulto, e um pé pode levar a maioria dos carros. Muitos motoristas acreditam erroneamente que seus veículos conseguem enfrentar águas mais profundas, mas a força da correnteza pode facilmente superar a aderência dos pneus e arrastar os carros. Além disso, obstáculos ocultos como árvores e detritos podem representar riscos adicionais. É importante ter cautela ao se deparar com áreas alagadas e sempre procurar um lugar mais alto, em vez de tentar atravessar a água. Se você tiver dúvidas, é melhor dar a volta. Essa é a opção mais segura. Portanto, da próxima vez que você encontrar estradas alagadas, lembre-se, a segurança deve sempre vir em primeiro lugar. Acredite ou não, mas os corações das mulheres batem em média 8 a 10 vezes por minuto, a mais que os dos homens. Essa diferença interessante se deve a vários fatores, incluindo o tamanho menor do coração das mulheres em comparação com os homens. Um coração menor bombeia o sangue com menos força, por isso precisa bater mais rápido para manter a circulação. Mudanças hormonais também têm um papel. Por exemplo, o estrogênio afeta a frequência cardíaca e pode causar batimentos mais rápidos. Além disso, as diferenças na composição corporal, como um maior percentual de gordura e menor massa muscular nas mulheres, podem influenciar o funcionamento do coração. Essas características únicas significam que os corações das mulheres funcionam de maneira diferente, se adaptando às necessidades de seus corpos. Então, da próxima vez que você pensar sobre saúde do coração, lembre-se de que homens e mulheres têm sistemas cardiovasculares diferentes. Não é incrível como nossos corpos são adaptados de forma tão única? Você sabia que a Nike é nomeada em homenagem a uma deusa?
A famosa marca Nike, conhecida por seus calçados e roupas esportivas, recebeu seu nome de Nike, a deusa grega da vitória. Essa conexão simboliza triunfo e conquistas, o que se alinha perfeitamente com a missão da marca de inspirar atletas ao redor do mundo. Fundada em 1964, a Nike se tornou um símbolo não apenas de roupas esportivas, mas também de excelência. O logo swoosh representa a asa da deusa, sugerindo velocidade e agilidade. Quando você vê alguém usando Nike, não está apenas olhando para um par de tênis. Você está testemunhando um legado de força no esporte e no fitness. A marca inspira milhões a superar seus limites e buscar grandeza, assim como a própria deusa. Então, toda vez que você amarra os cadarços, pense no espírito de vitória que eles representam. Não é incrível como um nome pode carregar um significado tão poderoso? E isso pode te surpreender. Mudar-se para Singapura é desafiador. Mudar-se para Singapura pode realmente despertar seu espírito aventureiro, mas não é sem obstáculos. Esta cidade-estado insular tem um horizonte deslumbrante, uma cultura rica e uma cena gastronômica tentadora, mas o custo de vida pode surpreender os recém-chegados. Com os preços de moradia frequentemente altos, entender o mercado de aluguel local se torna essencial para quem está considerando essa mudança. As despesas mensais não se limitam apenas ao aluguel. Contas, compras e transporte diário também podem somar rapidamente. Por exemplo, enquanto as refeições locais podem ser acessíveis, comer em restaurantes de estilo ocidental geralmente tem um preço elevado. Para lidar com isso de forma eficaz, quem planeja se mudar deve pesquisar os custos de saúde e se familiarizar com as tarifas de transporte local. Além disso, garantir um emprego antes da mudança pode aliviar significativamente o fardo financeiro. Muitos expatriados descobrem que as oportunidades de emprego em setores como finanças e tecnologia são abundantes, o que pode ajudar a compensar os custos de vida. Com um planejamento e orçamento cuidadosos, você pode se preparar para uma vida emocionante e financeiramente viável nesta vibrante metrópole. Incrível, mas é verdade. Colombo escrevia cartas. Essas cartas escritas por Cristóvão Colombo durante suas famosas viagens são verdadeiros tesouros de informação. Elas descrevem não apenas suas aventuras pelo Atlântico, mas também suas reflexões sobre as terras recém-descobertas. Durante séculos, as cartas ficaram escondidas, perdidas no tempo, até que historiadores as reencontraram. Nessas anotações, Colombo descrevia paisagens ricas, diversos povos com os quais se encontrou e animais que viu, o que ajudou a criar uma nova compreensão da geografia de sua época. As cartas oferecem uma visão única dos pensamentos de um homem que mudou o mundo, cheios de emoção e surpresa pelo que havia além do horizonte. Elas mostram como Colombo via suas descobertas não apenas como novos territórios, mas também como oportunidades para comércio e exploração. Que conhecimentos podem estar escondidos nessas cartas sobre nosso passado e sobre como percebemos a exploração hoje? Você consegue acreditar? Quando os pandas gigantes nascem, eles são surpreendentemente menores que maçãs e pesam apenas entre 85 e 140 gramas. Esses pequenos seres rosados vêm ao mundo sem pelos, não enxergam e dependem completamente de suas mães para calor e proteção. É difícil imaginar essas versões miniaturas quando pensamos em como os pandas adultos são adoráveis. Esse aspecto único da infância deles destaca as incríveis maneiras que a natureza criou esses animais para sobreviver. Embora as mães pandas sejam carinhosas e atenciosas, os filhotes precisam delas, não só para se alimentar, mas também para o calor necessário à sobrevivência. Na verdade, a mãe panda geralmente dá à luz 1 ou 2 filhotes, mas cuidar deles pode ser bastante desafiador. Ela precisa garantir as condições e os cuidados adequados que esses pequenos seres tanto precisam. A jornada desses adoráveis pandas, desde começos tão frágeis até se tornarem grandes e brincalhões gigantes que conhecemos e amamos, é um testemunho da resiliência da natureza. Segredos da troca de mensagens. O que escondemos uns dos outros. Impressionantes. 95% das pessoas admitem que escrevem coisas que nunca diriam pessoalmente. Por que isso acontece? A troca de mensagens cria uma distância única, permitindo que expressemos nossos sentimentos com mais coragem, peçamos desculpas ou até discutamos temas difíceis. Essa distância pode parecer segura, permitindo que emoções sinceras apareçam sem a pressão do contato pessoal.
No entanto, embora essa facilidade possa levar a conversas honestas, também pode causar mal-entendidos. O tom e a linguagem corporal, que ajudam a transmitir o significado na comunicação ao vivo, se perdem facilmente em mensagens de texto. Você já recebeu uma mensagem que te fez pensar se o remetente estava brincando ou falando sério? Esse fenômeno mostra como a comunicação digital pode borrar as fronteiras das intenções. Embora a troca de mensagens possa ser libertadora, é importante lembrar que uma conversa bem feita pode trazer mais clareza e conexão. Portanto, da próxima vez que você pegar o telefone, pense se sua mensagem não seria mais clara se fosse dita pessoalmente. Acredite ou não, Dragon Ball ganha vida no palco. Esta emocionante adaptação teatral traz seus personagens favoritos do anime para o teatro com atores de verdade e efeitos especiais incríveis. Imagine Goku, Vegeta e outros heróis queridos se apresentando bem na sua frente, mostrando suas batalhas épicas e aventuras com uma coreografia empolgante e tecnologias inovadoras. A produção busca capturar a essência vibrante do anime original, adicionando um toque único que só uma apresentação ao vivo pode oferecer. Fãs de todas as idades podem se envolver na clássica história sobre amizade, coragem e aventuras, sentindo a emoção do universo Dragon Ball como nunca antes. Com figurinos elaborados, música energética e efeitos visuais deslumbrantes, o show transporta o público para um mundo onde tudo é possível. Se você é um fã de longa data da série ou um novato curioso sobre toda a agitação, esta adaptação promete ser uma experiência inesquecível, despertando alegria e nostalgia. Você está pronto para testemunhar a magia de Dragon Ball no palco? Você sabia que bilionários amam cerveja no Brasil? É surpreendente, mas 3 em cada 5 bilionários no Brasil construíram suas enormes fortunas graças à indústria da cerveja. Essa estatística impressionante destaca o quanto a cervejaria está enraizada na cultura e na economia do país. O Brasil, conhecido por seus festivais vibrantes e sambas animados, também se tornou um centro de produção de cerveja. Favoritas locais como as icônicas Skol e Brahma ganharam popularidade não só entre os brasileiros, mas também no cenário internacional. Muitos desses bilionários começaram em condições simples, transformando sua paixão pela cerveja em negócios multimilionários. À medida que o Brasil continua a desenvolver seu mercado de cerveja, esses bilionários provavelmente terão um impacto ainda maior na indústria. Com o crescimento do movimento de cervejas artesanais e o surgimento de tecnologias inovadoras de fabricação, quem sabe quantas outras fortunas ainda serão criadas no futuro. Difícil de acreditar, mas os olhos vermelhos na foto têm explicação. O efeito dos olhos vermelhos acontece quando o flash da câmera reflete a luz dos vasos sanguíneos nos seus olhos. Isso geralmente ocorre em ambientes com pouca luz, quando as pupilas estão dilatadas, permitindo que mais luz entre. Quando você tira uma foto com flash, suas pupilas não têm tempo de se contrair e reagir ao súbito aumento de luz. Em vez disso, o flash ilumina a camada vascular na parte de trás do olho, que é rica em vasos sanguíneos. Essa camada fica iluminada, resultando no sinistro brilho vermelho nas suas fotos. Embora isso possa ser irritante, há uma maneira simples de reduzir o efeito dos olhos vermelhos. Use luz ambiente ao fotografar ou ajuste as configurações da câmera para minimizar o impacto do flash. Algumas câmeras até possuem funções de redução de olhos vermelhos, que emitem um curto pré-flash para ajudar suas pupilas a se contraírem antes do flash principal. Não é incrível como nossa anatomia natural influencia a fotografia? Você sabia que Robin Williams improvisou no filme Gênio Indomável? Este filme icônico, lançado em 1997, apresentou a atuação inesquecível de Williams como o Dr. Sean Maguire. Sua habilidade de improvisação trouxe profundidade e emoção ao personagem. Por exemplo, em cenas-chave, ele inseriu falas espontâneas que não estavam no roteiro, incluindo histórias tocantes que ressoaram com o público. Essa abordagem criativa não só enriqueceu os diálogos, mas também ajudou a estabelecer uma forte conexão entre seu personagem e Will Hunting, interpretado por Matt Damon. A combinação perfeita de momentos escritos e improvisados tornou a interação deles genuína e compreensível. A improvisação de Williams mostrou seu talento incrível, revelando por que ele é lembrado como um dos maiores atores de seu tempo. Essa mistura de talento e espontaneidade realmente fez de Gênio Indomável um clássico que continua a inspirar o público até hoje. Você pode se surpreender com sua situação financeira.
Não ter dívidas e ter um patrimônio líquido zero, na verdade, coloca você em uma posição melhor do que 25% da população mundial. Isso pode parecer ilógico em um mundo onde riqueza, muitas vezes, está ligada a bens materiais e investimentos financeiros, mas destaca uma verdade importante sobre a gestão financeira. A maioria das pessoas ao redor do mundo enfrenta sérias dívidas, seja por empréstimos, cartões de crédito ou hipotecas. Na verdade, milhões de pessoas lutam apenas para sobreviver. Em contraste, não ter dívidas oferece uma vantagem única e um sentimento de liberdade financeira que muitos desejam. Isso significa que você não depende de credores, o que pode ser uma grande fonte de estresse. Além disso, quer você esteja economizando para objetivos futuros ou apenas aproveitando a vida com menos limitações financeiras, essa estabilidade proporciona paz de espírito. Então, da próxima vez que você pensar em riqueza, lembre-se de que saúde financeira não é apenas números na conta bancária, é liberdade de dívidas e a capacidade de tomar decisões sem preocupações financeiras. Você sabia que os dejetos dos pinguins formam o gelo da Antártica? É surpreendente, mas cerca de 3% do gelo na Antártica é, na verdade, composto por dejetos congelados de pinguins. Em temperaturas extremamente frias deste continente gelado, os dejetos líquidos não evaporam como acontece em climas mais quentes. Em vez disso, eles se acumulam ao longo do tempo, criando uma característica única da paisagem gelada da Antártica. Quando os pinguins andam por aí, seus dejetos congelam junto com a água e a neve, contribuindo para a composição desse ambiente remoto. Isso também mostra como a vida se adapta a condições extremas. Os pinguins conseguem sobreviver em condições climáticas tão severas, e sua contribuição para o gelo desempenha um papel importante no ecossistema. Na próxima vez que você imaginar a Antártica, pense não apenas em majestosos icebergs e vastos campos de neve, mas também nessas adoráveis aves e em sua incrível influência na paisagem. Você já se perguntou por que os aplicativos são tão caros? Acredite ou não, existem pelo menos 7 aplicativos que custam impressionantes $999,99. Esses aplicativos variam de ferramentas de negociação complexas a programas de saúde de elite, despertando curiosidade e confusão. Os preços altos podem chocar a maioria dos usuários, que geralmente esperam pagar apenas alguns dólares ou até nada por um aplicativo. No entanto, as empresas usam essa estratégia para mostrar qualidade premium ou atrair um público específico disposto a gastar. Por exemplo, aplicativos de treino de luxo oferecem treinos personalizados e conteúdo exclusivo, enquanto plataformas de negociação podem prometer recursos avançados que justificam seus altos preços. Alguns compradores podem até ver esses aplicativos caros como um símbolo de status. Apesar dos preços exorbitantes, será que esses aplicativos realmente oferecem alto valor ou são apenas absurdos digitais? Explorar esse mercado peculiar mostra como as estratégias de precificação podem moldar a percepção dos consumidores. Difícil de acreditar, mas o universo está se expandindo. Esse fato incrível é explicado pela energia escura, uma força misteriosa que empurra as galáxias umas para longe das outras. Imagine um céu noturno infinito, cheio de estrelas e galáxias. A cada dia, elas estão se afastando mais. Desde o Big Bang, há cerca de 13,8 bilhões de anos, o espaço está se esticando, e a energia escura desempenha um papel fundamental nesse processo. Embora represente cerca de 68% do universo, os cientistas ainda não compreendem totalmente o que é a energia escura. Algumas teorias sugerem que ela tem propriedades semelhantes ao vácuo, enquanto outras a ligam à própria estrutura do espaço. Esse mistério cósmico não só molda nosso universo, mas também levanta questões sobre seu destino final. As galáxias continuarão se afastando para sempre, ou há algo mais nessa história? A busca pelos segredos da energia escura é um dos maiores desafios da astrofísica moderna. E se eu te contar sobre a revolução Nuro R3? Este moderno transporte elétrico autônomo está mudando nossa forma de pensar sobre a entrega de produtos. Com seu design elegante e alta tecnologia, o Nuro R3 pode transportar até 12 sacolas de compras, facilitando o dia a dia de todos. Equipado com 12 câmeras, esse pequeno veículo tem visão de 360 graus, permitindo que ele se mova com segurança pelas ruas movimentadas e evite obstáculos. Seja se deslocando rapidamente pelo bairro ou esperando no semáforo, o Nuro R3 foi feito para ser eficiente.
Imagine enviar sua lista de compras pelo celular e recebê-las na sua porta com esse transporte inteligente. Isso não é apenas uma ideia, ele já está sendo testado em várias cidades. À medida que a tecnologia avança, o futuro das compras pode ser assim, prático e rápido. Quais outras tarefas os carros autônomos poderão realizar no futuro? Por que as tintas comestíveis estão revolucionando o design de alimentos? O wood printing é uma técnica culinária empolgante que chamou a atenção de chefes e amantes da gastronomia. Esse método inovador utiliza tintas comestíveis feitas de vegetais e flores especiais para criar padrões incríveis diretamente na comida. Imagine um bolo decorado com imagens vibrantes ou um prato com desenhos elaborados. O que torna essa técnica realmente especial é que ela é livre de glúten e alérgenos, tornando-a uma opção segura para diversas dietas. Com o aumento de confeiteiros e organizadores de eventos utilizando o wood printing, eles não apenas servem comida, eles criam arte comestível que enriquece a experiência gastronômica. Essa combinação de tecnologia e culinária abre possibilidades infinitas para apresentações visualmente impressionantes em festas, casamentos e eventos corporativos. Os chefes agora podem transformar pratos comuns em iguarias visuais que encantam não só o paladar, mas também os olhos. Portanto, seja para celebrar um evento especial ou apenas para desfrutar de uma refeição, o mundo das tintas comestíveis certamente tornará cada pedaço uma experiência emocionante. O que realmente cria a magia dos festivais? Durante um festival de verão, o céu noturno se transforma em um espetáculo deslumbrante, com milhares de luzes piscando como estrelas, cada uma brilhando com um significado especial. Cada participante traz sua própria luz, criando uma visão hipnotizante que simboliza esperança e paz. Essa imagem mágica convida pessoas de todas as idades a se reunirem e compartilharem o espírito de unidade, enquanto suas luzes individuais sobem na escuridão. O brilho coletivo nos lembra como pequenos gestos podem se unir e criar algo verdadeiramente belo. Enquanto as luzes piscantes dançam na brisa da noite, histórias de amor e resistência se desenrolam, tornando a celebração ainda mais especial. É incrível como cada luz, grande ou pequena, se junta para criar uma experiência comum que traz alegria, inspira conexão e aproxima comunidades. Você já testemunhou um espetáculo tão tocante? A incrível lealdade nos casamentos americanos. Surpreendentemente, 80% dos homens americanos escolheriam a mesma mulher para se casar novamente, se tivessem a chance. Essa estatística desafia os estereótipos comuns sobre o casamento, mostrando que muitos homens estão profundamente satisfeitos com seus relacionamentos. Essa descoberta indica um forte sentimento de conexão e compromisso, ressaltando como o amor e a amizade podem suportar os altos e baixos da vida. Também reflete a importância de valores compartilhados e respeito mútuo, fatores que contribuem para parcerias duradouras. Seja amor, amizade ou experiências em comum, essas conexões frequentemente criam um vínculo inquebrável. Então, o que faz os homens escolherem suas esposas repetidamente? A resposta pode estar na gratidão e admiração por suas parceiras, o que mostra que o amor pode florescer mesmo em meio às dificuldades do casamento. Quando o Sol começará a se expandir? Daqui a cerca de 8 bilhões de anos, nosso Sol passará por uma transformação incrível. Ele aumentará muito de tamanho e brilho, alcançando milhares de vezes a sua luminosidade atual. Essa mudança drástica faz parte do ciclo natural de vida do Sol, à medida que envelhece e consome seu combustível. Com a expansão, o Sol pode engolir planetas próximos como Mercúrio e Vênus, causando consequências catastróficas para eles. Imagine como a Terra enfrentará um calor extremo, pois ficará muito mais próxima das camadas externas brilhantes do Sol. Esse período marcará o fim do sistema solar como o conhecemos, já que os planetas serão drasticamente alterados ou até mesmo engolidos. Embora isso possa parecer assustador, é apenas uma parte distante da história do nosso universo, oferecendo uma visão fascinante do ciclo de vida das estrelas. O que você acha que acontecerá a seguir? Prepare-se para se surpreender com processos contra Deus. Ao longo dos anos, algumas pessoas tentaram processar o divino, apresentando reclamações incomuns, como negligência. Esses processos estranhos, muitas vezes, surgem em momentos de dor ou tragédia, quando os autores afirmam que Deus não os protegeu da calamidade. Por exemplo, em Nebraska, na década de 1970, houve um caso ousado que alegava que Deus era responsável pelo tornado que destruiu uma igreja.
Embora esses casos geralmente sejam rejeitados por questões de jurisdição, afinal, como se pode entregar uma intimação a um ser que não existe fisicamente? Eles destacam uma interessante interseção entre fé e lei. Embora nenhum tribunal tenha decidido a favor de um autor contra Deus, essas tentativas legais despertam curiosidade sobre o desejo humano por justiça e responsabilidade, mesmo em relação ao divino. O que isso diz sobre nossos relacionamentos com a fé? Você pode se surpreender. O legado de George Washington Carver vive. Carver, uma figura notável na história americana, foi o primeiro afro-americano a ter um parque nacional, nomeado em sua homenagem, localizado em uma linda paisagem no Missouri. Ele se destacou por seu trabalho inovador na agricultura, especialmente com amendoim e batata doce, mudando métodos agrícolas e ajudando muitos fazendeiros a terem sucesso. Mas os talentos de Carver não paravam por aí. Ele também era um pianista e artista talentoso. Suas obras de arte até fizeram sucesso na Exposição Mundial de 1893, em Chicago, mostrando seu espírito criativo além da ciência. A determinação de Carver pela educação e inovação continua a inspirar gerações, lembrando-nos de que paixão e persistência podem levar a mudanças significativas. Então, da próxima vez que você saborear manteiga de amendoim ou apreciar uma obra de arte, pense em como esse homem incrível mudou nosso mundo de muitas maneiras. Um fato interessante sobre os jogadores da NBA. Você pode se surpreender, mas até os melhores como Stephen Curry erram durante os treinos. Embora as redes sociais mostrem arremessos perfeitos, a realidade é diferente. No ginásio, os jogadores da NBA trabalham duro em suas habilidades, fazendo muitos arremessos para aprimorar a técnica. Como qualquer outro atleta, eles também erram bastante. Esses erros são uma parte importante do treinamento. O processo de melhoria exige repetição, e cada erro traz informações valiosas sobre o que precisa ser melhorado. Então, da próxima vez que você assistir a um jogo e ver jogadores fazendo arremessos incríveis, lembre-se de que por trás desses momentos há muito trabalho, dedicação e sim, muitos erros. Tudo isso faz parte do caminho deles para a perfeição. Você sabe o que realmente beneficia as aranhas de pernas longas? A aranha Phylangioides, ou aranha de pernas longas, pode parecer um pouco assustadora por causa de suas longas patas, mas na verdade é completamente inofensiva para os humanos. Essas criaturas incríveis ajudam a manter o equilíbrio na natureza, controlando as populações de outras aranhas, incluindo aquelas que podem ser perigosas para nós. Quando elas se movem, elas comem aranhas pequenas que de outra forma poderiam se reproduzir descontroladamente, criando um ambiente mais seguro. Então, da próxima vez que você ver uma aranha de pernas longas, lembre-se de que ela não vai te incomodar. Pelo contrário, ela está cumprindo seu papel em manter a saúde do ecossistema. O papel delas como controladoras naturais de pragas é especialmente importante em jardins e casas, onde ajudam a reduzir a quantidade de aranhas indesejadas. Apenas existindo, elas contribuem para um ecossistema mais equilibrado e nos protegem de aranhas mais perigosas que podem invadir nosso espaço. Aceitar esses pequenos campeões pode mudar nossa percepção sobre aranhas e nos lembrar da importância de cada criatura em nosso mundo. Descubra o incrível banana azul das Ilhas Canárias. Cientistas começaram a cultivar uma nova variedade de banana neste arquipélago ensolarado, que chama a atenção por sua cor azul única e sabor agradável de baunilha. Essa descoberta faz parte dos esforços para diversificar as culturas agrícolas e buscar novos sabores que possam agradar os amantes de frutas. Diferente das bananas amarelas comuns, essa versão azul não só atrai o olhar, mas também promete um sabor doce e cremoso, que pode transformar sobremesas e lanches. Os pesquisadores estão otimistas quanto ao seu potencial e planejam apresentá-la em breve nos mercados. Você consegue imaginar mordendo uma banana azul? Isso pode mudar nossa percepção sobre frutas, trazendo um toque fresco à nossa alimentação e talvez até apoiar a economia local por sua novidade. Fique atento a essa empolgante descoberta tropical. Você pode se surpreender. A lâmpada eterna de Livermore. Uma maravilha da engenharia, essa lâmpada brilha sem parar desde 1901. Ela está localizada no Corpo de Bombeiros de Livermore, na Califórnia, e se tornou um símbolo de resistência e durabilidade. Imagine uma lâmpada que não queimou por mais de 100 anos. Inicialmente foi pensada como uma solução temporária para a iluminação, mas de alguma forma conseguiu superar todos os obstáculos e continua a brilhar sem falhas. A lâmpada foi criada pela empresa Shelby Electric
e utiliza um filamento de carbono, cuja tecnologia era bastante avançada para a sua época. Ao longo dos anos, milhares de visitantes se maravilharam com essa lâmpada, admirando sua capacidade de iluminar, enquanto muitas outras já se apagaram. Cuidar da lâmpada requer manuseio cuidadoso, e apenas pequenos ajustes são necessários para que funcione sem problemas. Hoje, a lâmpada eterna de Livermore serve não apenas como um artefato histórico, mas também como um lembrete do gênio humano e do potencial para inovações. Quantas outras invenções poderiam durar tanto tempo? O que enlouquece os amantes do queijo suíço? Na Suíça, acontece uma festa incrível chamada Dia do Queijo, onde o amor por esse delicioso produto lácteo se torna o evento principal. Neste evento, destaca-se a rica história e a habilidade por trás do queijo suíço, famoso mundialmente por seus sabores e texturas únicos. No Dia do Queijo, as pessoas se reúnem em várias cidades do país para experimentar uma incrível variedade de queijos, desde o famoso Emmental, com seus buracos característicos, até o saboroso Gruyère. Os visitantes podem aproveitar demonstrações ao vivo, que mostram como esses queijos são feitos, muitas vezes utilizando métodos tradicionais passados de geração em geração. Os produtores de leite e queijeiros locais compartilham com orgulho seus segredos, criando experiências inesquecíveis para os amantes do queijo. Além disso, há atividades divertidas, como concursos de degustação de queijos, harmonização de pratos e até jogos temáticos sobre queijo para todos os interessados. Portanto, seja você um gourmet ou apenas curioso, o Dia do Queijo na Suíça é uma festa que você não pode perder. Acredite ou não, este refrigerador não precisa de energia elétrica. O refrigerador BioZero, criado pelo talentoso designer Yuri Dementiev, transforma a maneira como mantemos os alimentos frescos. Diferente dos refrigeradores tradicionais que consomem eletricidade, este design inovador utiliza um painel de parede único, preenchido com um gel biopolimérico. Esse gel atua como um agente de resfriamento mágico, mantendo seus alimentos frescos sem bagunça. Como funciona? O gel biopolimérico absorve o calor dos seus alimentos e do ar ao redor, mantendo-os frescos e ecológicos. Esta ideia oferece uma solução sustentável, perfeita para áreas com fornecimento de energia instável ou para quem deseja reduzir sua pegada de carbono. Imagine manter alimentos frescos sem custos adicionais de energia. Com seu design atraente e benefícios práticos, o refrigerador BioZero foi finalista do prestigiado concurso Electrolux Design Lab, mostrando o futuro dos eletrodomésticos eficientes em energia. Você não vai acreditar no que Li Longlong fez. Este atleta incrível quebrou o recorde mundial do Guinness ao subir 36 degraus usando apenas a cabeça. Isso demonstra um equilíbrio e força impressionantes. Imagine equilibrar todo o corpo enquanto sobe uma escada, com os braços e pernas completamente imóveis. Li conseguiu essa tarefa incrível em apenas 5 segundos por degrau, provando que determinação e habilidade podem superar os limites do possível. Sua conquista destaca não só as capacidades físicas, mas também expande os limites do potencial humano. Como ele teve essa ideia? A persistência, o treinamento e a técnica única de Li o ajudaram a ter sucesso onde outros poderiam falhar. Esta história inspiradora nos encoraja a pensar fora da caixa e a perseguir nossos objetivos, não importa quão incomuns sejam, quais desafios únicos ele enfrentará a seguir. Prepare-se para se surpreender com o manuscrito Voynich. Este texto antigo e enigmático tem deixado historiadores e criptógrafos perplexos por mais de 100 anos. Análises de carbono mostram que foi criado entre 1404 e 1438, repleto de ilustrações estranhas e uma escrita desconhecida, parecendo uma página de um romance de fantasia. Apesar das centenas de tentativas de experientes criptoanalistas de todo o mundo, ninguém conseguiu decifrar seu significado ou determinar sua origem. Alguns acreditam que pode ser uma farsa, enquanto outros pensam que é uma língua esquecida ou uma forma primitiva de escrita codificada. Imagine um mapa do tesouro, escondendo segredos que só aguardam para serem revelados. Pesquisadores continuam a investigar esse mistério, na esperança de que os avanços tecnológicos ajudem a desvendar os segredos contidos em suas páginas. Não é fascinante pensar nas histórias que o manuscrito Voynich poderia contar se finalmente conseguíssemos entendê-lo? Difícil de acreditar, mas a história foi escrita em 2 de novembro de 2020. Essa data se tornou um marco importante na nossa jornada pelo espaço.
Nesse dia, a nave espacial SpaceX Crew Dragon retornou com sucesso à Terra após levar astronautas para a Estação Espacial Internacional, ISS. Essa missão, chamada Crew 1, foi o primeiro voo operacional do programa de tripulações comerciais da NASA, que visa tornar as viagens espaciais mais acessíveis e seguras. A bordo estavam 4 astronautas, e essa missão mostrou a força da colaboração entre empresas privadas e instituições públicas na pesquisa espacial. Durante sua estadia na ISS, esses corajosos astronautas realizaram importantes experimentos científicos e demonstrações de tecnologia. 2 de novembro de 2020 nos lembra da nossa constante busca por explorar além do nosso planeta e do potencial de novas descobertas no espaço. Quais outros marcos nos aguardam no futuro? Você sabia que o rio Rialto mudou Veneza? No século XVIII, uma enchente devastadora transformou completamente a aparência desta famosa cidade. A água invadiu Veneza, dando vida ao rio Rialto e ao rio Pali, que começaram a se expandir e mudar. Quando a água recuou, esses rios abriram novos leitos e caminhos, impactando o comércio e o transporte na região. A localização estratégica do rio Rialto se tornou ainda mais importante, promovendo mercados movimentados e atraindo comerciantes de longe. Com o tempo, essas vias aquáticas não só mudaram a aparência física de Veneza, mas também sua economia, cultura e vida cotidiana. Você consegue imaginar como a cidade se desenvolveu enquanto esses rios prosperavam? Você não vai acreditar no que aconteceu no Grande Prêmio de Mônaco. Na corrida de 1996, apenas 3 ousados carros de Fórmula 1 cruzaram a linha de chegada, enquanto os outros enfrentaram muitos problemas e foram forçados a abandonar a corrida. Esse resultado inusitado se tornou uma lenda e é frequentemente mencionado em documentários que mostram o quão imprevisível pode ser uma corrida. A famosa pista de rua em Mônaco é conhecida por suas curvas estreitas e terreno desafiador, tornando-se um verdadeiro teste, tanto para os pilotos quanto para seus carros. Devido a falhas mecânicas e acidentes, a corrida se transformou em um espetáculo dramático, que manteve os espectadores em suspense. Pilotos como Damon Hill e Jacques Villeneuve conseguiram lidar com a pista perigosa, evitando habilmente os problemas que afetaram seus concorrentes. Essa corrida nos lembra que na Fórmula 1 tudo pode acontecer, destacando a fina linha entre o triunfo e a catástrofe na pista. Prepare-se para se surpreender com as rimas em inglês. Você sabia que algumas palavras em inglês como silver, prata, month, mês, nint, nono, pint, pinta e wolf, lobo, simplesmente não têm rimas perfeitas? Essa peculiaridade da nossa língua pode ser um verdadeiro desafio para poetas. Ao escrever poesias, muitos poetas tentam evitar essas palavras complicadas, pois elas quebram o ritmo e a fluidez que são características das rimas. Imagine que você está escrevendo um poema tocante sobre um lobo e de repente percebe que não há nada que rime com ele. Essa singularidade enriquece a língua inglesa, mostrando por que ela pode ser tanto fascinante quanto desafiadora. Essas peculiaridades destacam o lado lúdico da língua, inspirando pessoas criativas a pensar fora da caixa. Então, da próxima vez que você encontrar uma palavra que se recusa a rimar, lembre-se de que isso não acontece só com você. A língua inglesa pode ser agradavelmente imprevisível. Difícil de acreditar, mas as abelhas fizeram mel colorido. Em 2012, apicultores na França tiveram uma surpresa agradável quando suas abelhas começaram a produzir mel em tons vibrantes de azul e verde. Intrigados por esse fenômeno incomum, eles iniciaram uma investigação e descobriram que as abelhas estavam se deliciando com cascas de balas M&M descartadas de uma fábrica vizinha. As embalagens coloridas e a doçura mudaram a aparência do mel, gerando alvoroço entre os apicultores locais e amantes do mel. Embora os apicultores tenham rapidamente tomado medidas para controlar a alimentação de suas abelhas, esse caso se tornou um dos incidentes mais memoráveis na história da apicultura. Imagine passar esse mel único em uma torrada. Isso mostra como as abelhas podem se adaptar e como um pouco de resíduo humano pode levar a um resultado tão interessante. Quem poderia imaginar que doces poderiam mudar tanto o mel? O que está por trás do nome? Uma homenagem ousada ao Cabo Canaveral. Em 1963, o Cabo Canaveral, local de lançamento de muitas missões espaciais históricas, foi renomeado para Cabo Kennedy em homenagem ao presidente John F. Kennedy, que inspirou a América a explorar o espaço. Essa mudança refletia o entusiasmo pela corrida espacial durante sua presidência,
especialmente após seu famoso discurso de 1961, onde anunciou a meta de enviar um homem à Lua até o final da década. O nome Cabo Kennedy simbolizava não apenas a visão de Kennedy, mas também as grandes conquistas em ciência e tecnologia que a NASA alcançou na época. No entanto, 10 anos depois, em 1973, o nome foi devolvido ao Cabo Canaveral, mas o espírito de exploração permaneceu. Este local desempenhou um papel fundamental no lançamento de missões icônicas, incluindo a Apollo 11, que levou os primeiros humanos à Lua. Mesmo hoje, o Cabo Canaveral continua sendo um lugar importante para lançamentos espaciais, lembrando-nos das ambições ousadas que continuam a inspirar gerações. O que você acha dessa reviravolta histórica? É verdade que as abelhas bombom podem voar. Surpreendentemente, essas criaturas peludas parecem desafiar as leis da física com sua capacidade de decolar. Por muitos anos, os cientistas acharam que sua aparência desajeitada os tornava incapazes de voar, mas isso estava errado. Cálculos antigos não consideravam como as abelhas bombom batem suas asas em um movimento único de 8, criando redemoinhos de ar que as levantam do chão. Esse fenômeno natural não só aprofundou nossa compreensão da aerodinâmica, mas também inspirou inovações em tecnologia, especialmente em robótica e design de drones. Engenheiros têm se baseado na mecânica de voo das abelhas bombom ao desenvolver novas máquinas voadoras. Além disso, as abelhas bombom são polinizadoras importantes, desempenhando um papel fundamental na reprodução das plantas e na manutenção dos ecossistemas. Sem elas, muitas das nossas frutas e vegetais favoritos não conseguiriam sobreviver. Então, da próxima vez que você ver uma abelha bombom, lembre-se de que a natureza sabe como quebrar regras e nos inspirar a todos. Prepare-se para se surpreender com a magia do cinema. Você já se perguntou como os cineastas sincronizam som e imagem perfeitamente? Conheça a claquete, uma ferramenta essencial usada no início das cenas. Este dispositivo prático é composto por uma tábua com uma parte móvel na parte de cima. Quando o diretor dá o sinal para gravar, ele fecha a parte móvel, criando um som característico e um sinal visual que indica o início da gravação. Isso é muito importante, pois o som e a imagem podem ser gravados separadamente, especialmente com os métodos modernos de filmagem. Durante a edição, o sinal visual da claquete ajuda os editores a sincronizar perfeitamente as faixas de áudio e vídeo. Além disso, as informações escritas na tábua, como o número da cena e o take, ajudam a manter a organização. Então, da próxima vez que você assistir a um filme, lembre-se de que essa pequena claquete trabalha arduamente nos bastidores para que tudo se encaixe perfeitamente. Descubra a incrível verdade sobre o modo de chamada da Tesla. Essa função inovadora permite que os carros se estacionem sozinhos ou manobrem em espaços apertados com pouca intervenção do motorista. No entanto, apesar de parecer futurista e conveniente, a realidade mostrou que isso pode resultar em situações inesperadas e engraçadas. Usuários relataram casos em que seus carros Tesla calcularam mal e bateram em calçadas ou colidiram com outros objetos, criando cenas divertidas. Imagine ver seu carro tentando estacionar de forma desajeitada, apenas para ficar preso em um espaço apertado, ou fazer amizade com um poste de luz próximo. Esse comportamento imprevisível levanta questões importantes sobre a confiabilidade das tecnologias autônomas. Enquanto a Tesla continua a aprimorar essa função, isso gera discussões sobre o equilíbrio entre conveniência e segurança dessas inovações. Estamos prontos para confiar nossos carros para estacionar, ou essas falhas indicam que ainda temos um longo caminho pela frente? Você ficará surpreso com o impacto da amelogênese imperfecta. Essa condição genética afeta o esmalte dos seus dentes, tornando-os mais macios e frágeis, o que pode levar a lascas fáceis. Imagine sorrir com confiança, mas sentir preocupação porque seus dentes não são tão fortes quanto deveriam. Pessoas com amelogênese imperfecta têm uma mineralização normal do esmalte, ou seja, os componentes básicos estão presentes, mas falta a resistência esperada em dentes saudáveis. Como resultado, atividades diárias, como mastigar, podem se tornar desafiadoras, e a higiene bucal ganha uma importância especial. Consultas regulares ao dentista são essenciais para gerenciar os riscos de cáries e danos. As opções de tratamento geralmente incluem selantes protetores, coroas ou até soluções estéticas para melhorar a aparência e a função dos dentes. Imagine como é viver com esse problema, especialmente sendo criança ou adolescente.
Compreender a amelogênese imperfecta ajuda a aumentar a conscientização e o apoio para os afetados, abrindo caminho para um tratamento mais direcionado e suporte comunitário. Você já pensou nos limites de velocidade da era vitoriana em Nova York? No final dos anos 1800, as movimentadas ruas de Nova York tinham um limite de velocidade de apenas 8 milhas por hora, mais lento do que a maioria das pessoas consegue correr. Era uma época em que os cavalos dominavam as estradas e as carruagens batiam nas pedras. Imagine a cena: carruagens puxadas por cavalos se movendo ao lado de pedestres, todos em um ritmo tranquilo. Esse limite foi estabelecido para proteger pessoas e animais que circulavam pelas ruas lotadas. Naquela época, também havia uma combinação única de velocidade e competição, onde as corridas eram um passatempo popular, exigindo força do jockey ou a velocidade de uma carruagem bem ajustada. Este olhar fascinante para o passado mostra como o transporte mudou e nos lembra de dias mais simples e lentos em um mundo que está acelerando rapidamente. Vamos revelar a verdade sobre o bebê dançante. Esta animação divertida e encantadora, muitas vezes chamada de Dança do Bebê, foi criada em 1996 pelo animador Michael Gerard. Ela rapidamente se tornou o primeiro meme viral da internet, conquistando os corações dos espectadores em todo o mundo. Imagine um pequeno bebê dançando alegremente ao som de uma música animada. É uma cena que não dá para não sorrir. O bebê dançante surgiu graças a um simples software de animação e se espalhou amplamente por e-mails e sites antigos, provocando risadas e admiração. Ele não apenas divertiu, mas também se tornou um marco na cultura online, abrindo caminho para inúmeros memes que vieram depois. Com o aumento do número de pessoas na internet, o bebê dançante se tornou um símbolo de uma nova era digital, mostrando como a criatividade pode se espalhar pela rede como fogo. Então, da próxima vez que você se deparar com um meme, lembre-se de que tudo começou com esse dançarino encantador. Acredite ou não, gêmeos podem ter aniversários diferentes. Em 2012, um caso chamou a atenção quando um gêmeo nasceu 87 dias antes do outro, estabelecendo um recorde mundial. O primeiro gêmeo nasceu prematuramente e precisava de ajuda imediata, enquanto o segundo estava sob cuidadosa observação no útero da mãe. Essa situação incomum ocorreu porque os médicos queriam garantir que o segundo gêmeo estivesse forte o suficiente para sobreviver após um nascimento tão precoce. Após uma longa espera, o segundo gêmeo finalmente nasceu saudável, tornando essa dupla única não apenas em sua história de nascimento, mas também em suas vidas. Esse caso destaca as incríveis conquistas na assistência neonatal e como os pesquisadores médicos continuam a explorar novos horizontes no parto. Você consegue imaginar nascer com uma diferença tão grande, mas ainda ser considerado gêmeo? O que há de surpreendente nos Dachshunds? A palavra Dachshund vem do alemão e, em tradução literal, significa cachorro texugo. Esse nome único reflete bem a história interessante e a finalidade dessa raça. Os Dachshunds foram criados na Alemanha para caçar texugos e expulsá-los de suas tocas. Com seus corpos longos e pernas curtas, esses cães pequenos são perfeitos para cavar e se mover em buracos estreitos. Imagine um cachorrinho corajoso perseguindo um texugo temível. Eles são conhecidos não só pela coragem, mas também pelo seu espírito vibrante e forte lealdade. Hoje, os Dachshunds são animais de estimação adorados e frequentemente participam de competições caninas, mostrando sua inteligência e agilidade. Eles combinam charme e determinação, provando que grandes coisas muitas vezes vêm em pacotes pequenos. Você já encontrou um Dachshund em uma missão? Vamos revelar a verdade sobre a vespa tarântula. Essa grande vespa, encontrada em algumas partes da América, é conhecida não só pelo seu tamanho, mas também pela picada extremamente dolorosa. É tão dolorosa que uma vez uma revista recomendou que quem fosse picado se deitasse e gritasse para evitar mais ferimentos. A picada da vespa tarântula está entre as sensações mais agonizantes do reino animal, e aqueles que a sentiram a descrevem como uma dor intensa e ardente que dura várias horas. Essa vespa não tem uma picada tão dolorosa à toa. Isso faz parte do seu ciclo de vida único. Elas paralisam a tarântula com a picada e colocam ovos dentro da aranha em defesa. Quando as larvas eclodem, elas se alimentam da tarântula por dentro. Embora sua picada possa ser assustadora, essas vespas desempenham um papel importante no controle da população de aranhas, mostrando o delicado equilíbrio da natureza.
Prepare-se para se surpreender com os enormes ovos dos saurópodes. Essas criaturas gigantes, incluindo os famosos como o apatossauro e o brachiosauro, botavam ovos realmente enormes, muitos do tamanho de uma bola de basquete e alguns com mais de 45 centímetros de diâmetro. Imagine um ovo desse tamanho, com um embrião se desenvolvendo dentro. Os cientistas acreditam que esses ovos continham filhotes bem desenvolvidos, prontos para a vida logo após a eclosão. Isso levanta questões fascinantes sobre como esses enormes animais começaram sua vida em cascas pequenas e frágeis. Como esses minúsculos embriões cresceram dentro de seus ovos protetores. A resposta está na biologia única dos saurópodes, que lhes permitia cuidar de seus filhotes mesmo antes do nascimento. Estudar os hábitos de nidificação e as estratégias reprodutivas desses gigantes antigos pode nos dar uma visão sobre sua sobrevivência e a incrível jornada do ovo até se tornarem dinossauros totalmente crescidos. Não é incrível pensar sobre o início da vida de seres tão massivos? Você sabia que o spray pan para cozinhar homenageia seu criador? Este popular produto de cozinha foi nomeado em homenagem a Arthur Meyerhoff, um inventor genial. Na década de 1950, Meyerhoff queria ajudar os cozinheiros a simplificar o processo de preparo das refeições e torná-lo menos bagunçado. Ao combinar óleos e lecitina em um prático spray, ele mudou nossa visão sobre gorduras culinárias. Cada vez que você borrifa pan na frigideira, você não apenas evita que os alimentos grudem, mas também presta homenagem a um homem cujo trabalho inovador transformou a culinária para sempre. Essa homenagem nos lembra que até mesmo os produtos do dia a dia podem ter histórias fascinantes. A invenção de Meyerhoff facilitou o preparo das refeições, permitindo que as famílias desfrutassem da cozinha sem a necessidade de esfregar restos difíceis nas panelas. Hoje, o PAM está disponível em várias versões, atendendo a diferentes necessidades dietéticas e estilos de cozinhar. Então, da próxima vez que você pegar esse spray familiar, pense em Arthur Meyerhoff e no legado de praticidade que ele nos deixou. Não é incrível como um simples spray pode nos conectar a uma história tão inspiradora? Acredite ou não, em Lukava existe uma arte fantasmagórica. Na pequena vila de Lukava, uma igreja abandonada de São Jorge ganhou uma nova vida assustadora graças ao artista Jakub Hadrava. Desde a década de 1960, essa igreja histórica estava vazia, mas agora abriga uma instalação incomum que traz o edifício de volta à vida com uma luz fantasmagórica. Hadrava transformou o espaço, preenchendo-o com assustadoras esculturas de gesso que parecem almas paradas em oração silenciosa. Essas figuras fantasmagóricas não apenas criam uma atmosfera de mistério, mas também evocam uma conexão emocional com a história da igreja, convidando os visitantes a refletirem sobre os destinos daqueles que um dia rezaram aqui. A luz suave que penetra pelos vitrais intensifica essa cena fantasmagórica, criando a sensação de que os espíritos do passado permanecem entre os vivos. O trabalho de Hadrava nos leva a refletir sobre temas de memória e perda, fazendo-nos pensar sobre o que significa guardar lembranças em lugares que muitas vezes são esquecidos. Não é incrível como a arte pode dar nova vida ao silêncio? Você sabia que o sangue representa cerca de 7% do seu peso total? Isso mesmo. Um adulto médio tem entre 5 e 6 litros de sangue, o que equivale a aproximadamente 10 a 12 pintas. Considerando que um adulto pesa em média cerca de 72 quilos, isso significa que o sangue pesa cerca de 5 quilos. O sangue é um líquido incrível, pois desempenha várias funções essenciais. Transporta oxigênio e nutrientes, combate infecções e regula a temperatura do corpo. O corpo está sempre produzindo novas células sanguíneas e a medula óssea trabalha arduamente para atender a essa demanda. Manter a saúde do sangue é fundamental para o bem-estar geral, pois garante que seus órgãos recebam o oxigênio e os nutrientes necessários. Então, da próxima vez que você subir na balança, lembre-se de que 7% do que você vê é apenas sangue, fazendo seu trabalho importante. Não é incrível como uma parte tão significativa de nós atua nos bastidores? Você não vai acreditar no que as estatísticas de criminalidade do Japão escondem. Em uma reviravolta inesperada, o Japão frequentemente classifica casos de homicídio como suicídios para manter baixos os índices de criminalidade. Esse método incomum pode parecer uma tentativa de preservar a imagem pacífica do país, mas tem consequências sérias.
A classificação errada de crimes graves pode ocultar problemas reais de segurança pública e levar a estatísticas enganosas. Como resultado, as famílias das vítimas podem enfrentar casos não resolvidos de seus entes queridos, o que afeta profundamente sua busca por justiça. Além disso, essa prática pode minar a confiança nas autoridades, fazendo com que os cidadãos duvidem da veracidade dos dados apresentados. Quando o nível de criminalidade parece artificialmente baixo, isso impacta não apenas a percepção pública, mas também as decisões políticas e a alocação de recursos. Como as sociedades podem garantir a precisão na contabilidade de crimes sem comprometer a confiança pública? E se eu te contar sobre o fenômeno Baader-Meinhof? Esse fenômeno interessante acontece quando você aprende algo novo, como um modelo específico de carro ou uma palavra da moda, e de repente isso começa a aparecer em todos os lugares ao seu redor. Parece que antes você não percebia, mas agora seu cérebro está hiperconsciente, notando isso em conversas, na internet e até mesmo do lado de fora da janela. Esse efeito curioso pode ser explicado pela forma como nosso cérebro filtra informações e presta atenção a elas. Quando você descobre novos conhecimentos, seu cérebro se ajusta a sinais relacionados que antes ignorava. É como se você tivesse ligado um projetor mental, iluminando um mundo que sempre esteve por perto, mas fora do seu campo de visão. Então, da próxima vez que você notar tendências ou temas que acabou de aprender, lembre-se de que você está vivenciando o fenômeno Baader-Meinhof. É incrível ver o mundo sob uma nova perspectiva. Por que o Gupik Moscovita é importante para a Rússia? O Gupik Moscovita é uma combinação interessante de devoção e identidade cultural na espiritualidade russa. Este nome está ligado a uma forma específica de troca religiosa, que destaca como as comunidades se unem através de crenças e rituais comuns. Quando as pessoas participam das práticas relacionadas ao Gupik Moscovita, elas frequentemente celebram tradições antigas, criando uma conexão entre o passado e o presente. Esses rituais podem trazer conforto, um senso de pertencimento e a oportunidade de honrar os ancestrais. O nome ilumina as diversas formas de adoração na Rússia, onde muitos costumes locais enriquecem o panorama espiritual. Compreender o Gupik Moscovita não apenas aprofunda nossa percepção da cultura russa, mas também mostra maneiras únicas pelas quais as pessoas interagem com suas crenças. Então, o que torna essa figura tão significativa para muitos? Explore as ricas narrativas e significados por trás do Gupik Moscovita para desvendar o tecido espiritual da Rússia. Um bolo pode contar a história dos dinossauros? Esta obra-prima comestível mostra como arte e culinária podem se unir de forma incrível. O artista criou um bolo impressionante que ilustra o desaparecimento dos dinossauros, retratando um asteroide em chamas colidindo com a Terra. Os detalhes cuidadosos trazem à vida esse evento catastrófico, fazendo o público refletir sobre as mudanças dramáticas que ocorreram em nosso planeta. Usando o bolo como tela, essa criação vai além de uma simples sobremesa. Ela serve como uma poderosa representação visual de um momento crucial na história da Terra. Imagine pedaços de bolo delicioso com sabores intensos, cada um representando um personagem dessa antiga saga. Esta obra de arte prova que a habilidade culinária pode ensinar e inspirar, envolvendo nossa imaginação e agradando nosso paladar. Quem diria que um bolo poderia transmitir uma história tão profunda que remonta a milhões de anos atrás? Este é o exemplo perfeito de como a criatividade pode nos conectar com o passado. Quando você sente borboletas no estômago, essa sensação curiosa acontece por causa do funcionamento do seu sistema nervoso simpático, que se ativa quando você está ansioso ou animado. Imagine que seu corpo é uma máquina bem ajustada. Em momentos de estresse, o sangue é desviado do estômago para preparar os músculos para agir. Essa reação, conhecida como luta ou fuga, explica por que você pode sentir náusea ou nervosismo antes de uma apresentação importante ou de uma montanha-russa. Seu corpo se prepara para enfrentar o problema ou fugir dele. Curiosamente, essa reação está profundamente enraizada na nossa história evolutiva, ajudando nossos ancestrais a lidar com predadores e situações perigosas. Então, da próxima vez que você sentir borboletas, lembre-se de que é a maneira do seu corpo se preparar para uma aventura, seja uma apresentação ou um encontro. Que interessante! Você sabia que Rory Gilmore era interpretada por uma adolescente, Alexis Bledel, que deu vida à personagem querida em Gilmore Girls?
Tinha apenas 19 anos quando as gravações começaram. Essa diferença de idade entre os atores e seus papéis é bastante comum em Hollywood. Muitos jovens atores interpretam personagens adolescentes, o que traz mais autenticidade e proximidade à história. É surpreendente como o processo de seleção escolhe atores que estão próximos da idade de seus personagens, permitindo que eles se baseiem em suas próprias experiências. Para Bledel, entrar na pele da inteligente e ambiciosa Rory significava mostrar os altos e baixos do ensino médio e da vida adulta jovem, algo com que ela podia se identificar naquela idade. Essa mistura de energia jovem e talento ajudou a tornar Gilmore Girls um clássico atemporal, que ressoa com espectadores de todas as gerações. Você já parou para pensar em como a idade influencia as decisões na seleção de elenco? Magia do som. Como o Sr. Krabs ganha vida. Você já se perguntou como o rabugento, mas adorável Sr. Krabs de Bob Esponja ganhou seu som único? Na verdade, esse som icônico foi criado com uma técnica fascinante chamada design de som. A equipe que trabalhou no show usou um método chamado Foley, que consiste em gravar sons do dia a dia para criar efeitos sonoros realistas em filmes e na TV. Para o Sr. Krabs, o dublador Clancy Brown gravou suas falas, e os designers de som as aprimoraram, adicionando diversos sons, como o tilintar de moedas e água borbulhante. Essa combinação capturou perfeitamente a personalidade do Sr. Krabs, destacando sua obsessão por dinheiro e suas aventuras no fundo do mar, em Bikini Bottom. Na próxima vez que você assistir a um episódio, preste atenção. Os sons fazem mais do que apenas preencher o silêncio. Eles adicionam profundidade e caráter à história. A abordagem criativa para essas soluções sonoras mostra o quanto de esforço é necessário para que a animação realmente ganhe vida. Não é incrível como algo tão simples como o som pode criar personagens tão memoráveis? Prepare-se para um luxuoso kit de presentes dos indicados ao Oscar. Todo ano, a premiação da Academia não só celebra conquistas notáveis no cinema, mas também surpreende os indicados com presentes incríveis. No Oscar de 2025, os indicados receberão um kit sofisticado, recheado com itens de alta qualidade que refletem seu merecido status. Entre os presentes excepcionais deste ano está a linha exclusiva de produtos de cuidados com a pele Miage, perfeita para manter a pele radiante sob as luzes brilhantes. Mas isso é só o começo. Imagine desfrutar de água de coco em uma estadia de 4 dias, em um resort all-inclusive, nas deslumbrantes Maldivas de Awali, relaxando ao sol e admirando vistas magníficas. E se eles buscam relaxamento, um retiro de bem-estar de 5 dias os aguarda no tranquilo Santani, no Sri Lanka, com tratamentos revigorantes. O kit de presentes também inclui um generoso pacote de $1 milhão para a recuperação de desastres da Bright Harbor, proporcionando tranquilidade em tempos incertos. Quem não apreciaria essa combinação única de descanso, luxo e apoio? Os Oscars continuam a surpreender não apenas com prêmios, mas também com presentes que celebram o cinema de forma elegante. Por que o monotrilho de Wuppertal é uma maravilha incrível? Construído em 1901, o monotrilho de Wuppertal, conhecido como Schwebebahn, é o mais antigo do mundo. Essa impressionante obra de engenharia se estende por 13,4 quilômetros e conecta 20 estações, permitindo que os passageiros se desloquem suavemente pela cidade de Wuppertal, na Alemanha. O monotrilho opera de forma silenciosa e suave, alcançando uma velocidade média de 27 km por hora. Seu design é especialmente interessante. A via elevada se integra à paisagem, oferecendo vistas deslumbrantes da natureza ao redor e do belo rio Wupper abaixo. O Schwebebahn não apenas resistiu ao teste do tempo, mas também se tornou um símbolo de transporte inovador. Ele atende tanto os moradores quanto os turistas, oferecendo uma maneira única de explorar a cidade. Imagine viajar em um trem que faz parte da comunidade há mais de um século. É como uma viagem ao passado com comodidades modernas. Portanto, seja para ir ao trabalho ou para um passeio, o monotrilho de Wuppertal é realmente uma experiência emocionante que conecta história e presente. Você já pensou na floresta amazônica? Essa incrível ecossistema produz 20% do oxigênio do planeta, tornando-se os pulmões da Terra. Com mais de 5,5 milhões de quilômetros quadrados, a Amazônia é não só a maior floresta tropical, mas também um habitat vibrante, com uma diversidade de flora e fauna, incluindo milhares de espécies de plantas, animais e insetos.
As árvores densas e a vegetação verde desempenham um papel crucial na regulação do clima global, absorvendo dióxido de carbono e liberando oxigênio. Ao longo dos séculos, a Amazônia tem sido uma zona ecológica vital, sustentando povos indígenas e uma infinidade de organismos. Infelizmente, esse recurso valioso enfrenta ameaças como o desmatamento, as mudanças climáticas e a atividade industrial. Proteger a Amazônia é importante não apenas para a saúde do nosso planeta, mas também para as futuras gerações. O que podemos fazer para ajudar a preservar essa majestosa floresta tropical? Na Roma antiga, as pessoas acreditavam que os limões tinham propriedades incríveis, especialmente no tratamento de envenenamentos e outras doenças. Essa paixão pela fruta ácida mostra como nossos antepassados valorizavam os remédios naturais, frequentemente recorrendo a plantas e frutas para curar muito antes do surgimento da medicina moderna. Os limões eram vistos não apenas como um complemento vibrante na comida, mas também como uma chave para a saúde, refletindo a forte conexão dos romanos com a natureza e seu desejo de bem-estar. Essa crença antiga nas propriedades curativas dos limões ainda é relevante hoje, pois muitas pessoas optam por práticas holísticas que se concentram em soluções naturais. Desde bebidas detox até óleos essenciais, o legado da sabedoria antiga continua a influenciar a forma como buscamos cura e harmonia na vida. Então, da próxima vez que você saborear uma iguaria de limão, lembre-se de sua jornada histórica como símbolo de saúde e vitalidade. Quais outros remédios antigos podem ser relevantes hoje? Você já se perguntou por que as sitcoms parecem tão familiares? O riso que você ouve em sitcoms como Friends ou The Big Bang Theory é frequentemente gravado muito antes do episódio ir ao ar. Isso significa que o riso que você escuta não vem de uma plateia, ao vivo, assistindo a um novo episódio, mas sim de um eco do passado. Algumas das pessoas que estão rindo já não estão mais vivas, o que adiciona um toque de estranheza à experiência cômica. Imagine assistir a um momento engraçado e perceber que o riso ao seu redor é uma mistura de reações ao vivo e fantasmas aprovando as piadas. Essa característica única acrescenta uma camada interessante às sitcoms, transformando-as no que alguns podem chamar de comédia fantasma. Como espectadores, nós apreciamos o humor atemporal, enquanto nos conectamos com o riso daqueles que vieram antes de nós. Então, da próxima vez que você rir de um episódio clássico, lembre-se de que pode estar compartilhando a piada com fãs invisíveis. O truque inteligente do dia D com soldados infláveis. Durante a grande invasão da Normandia na Segunda Guerra Mundial, as forças aliadas usaram astutamente réplicas infláveis, chamadas de Ruperts, para confundir o inimigo. Essas figuras realistas foram feitas para parecer soldados de verdade, com uniformes e equipamentos. Colocadas em locais estratégicos, os Ruperts não eram apenas uma bela visão. Eles também faziam sons que imitavam o movimento das tropas. Essa tática engenhosa fazia parte de uma estratégia maior de engano, destinada a desviar a atenção dos alemães dos verdadeiros pontos de desembarque. E não para por aí. Alguns Ruperts tinham funções de autodestruição, o que criava ainda mais confusão quando eram descobertos. Ao enganar o inimigo, fazendo-o pensar que havia mais soldados do que realmente havia, os aliados aumentaram suas chances de um desembarque bem-sucedido nas praias da Normandia. Não é incrível como a criatividade e a astúcia desempenharam um papel tão importante em um evento tão significativo? Porque as águas-vivas prosperam sem cérebro. As águas-vivas existem há mais de 500 milhões de anos, tornando-se uma das formas de vida mais antigas da Terra. Apesar de sua simplicidade, sem cérebro, coração ou ossos, esses seres fascinantes sobreviveram a tempos incrivelmente difíceis, incluindo várias extinções em massa. Como conseguem isso? O segredo está em sua biologia única. As águas-vivas têm um corpo gelatinoso que lhes permite flutuar graciosamente com as correntes oceânicas, capturando alimentos como plâncton e peixes pequenos com seus tentáculos. Esse estilo de vida despreocupado é extremamente eficaz para a sobrevivência, simplificando sua necessidade de órgãos complexos. Além disso, as águas-vivas podem se reproduzir de maneiras surpreendentemente diversas, incluindo o brotamento e a criação de larvas, que se transformam em novas águas-vivas. Curiosamente, algumas espécies são até capazes de reverter o envelhecimento, um truque raro que pode interessar os cientistas que estudam a longevidade. Então, da próxima vez que você ver uma água-viva deslizando pela água,
Lembre-se de que esse ser antigo dominou a arte de sobreviver sem o equipamento complexo que muitos outros animais usam. Vamos revelar a verdade sobre o Ojos del Salado. Este incrível vulcão, localizado na fronteira entre o Chile e a Argentina, é o vulcão ativo mais alto do mundo, alcançando impressionantes 6.887 metros acima do nível do mar. A subida é uma aventura que muitos desejam, e com o equipamento certo, até mesmo aqueles sem habilidades de alpinismo podem aproveitar a jornada. Além de sua altura, Ojos del Salado tem outra característica interessante. Aqui está o lago permanente mais alto da Terra, conhecido como Lago Ojos del Salado. Embora não tenha entrado em erupção na história recente, sua atividade geotérmica indica que ainda está vivo e ativo sob a superfície. Essa dupla característica, grande altitude e dinâmica geológica, torna Ojos del Salado um lugar atraente tanto para cientistas quanto para aventureiros, pronto para explorar esta maravilha natural. Difícil de acreditar, mas há arte na Lua. Na superfície lunar, existe uma pequena, mas poderosa estátua, chamada Astronauta Caído, criada pelo artista belga Paul van Hooijdonk. Esta obra de arte única homenageia os corajosos exploradores espaciais que perderam a vida em suas missões, lembrando-nos dos riscos envolvidos na busca pelo conhecimento. Instalado durante a missão Apollo 15 em 1971, a estátua simboliza o profundo respeito da humanidade por aqueles que se atreveram a explorar o desconhecido. Voltada para a Terra, ela conecta silenciosamente nosso planeta e nos faz refletir sobre os sacrifícios feitos em nome da pesquisa. A presença da estátua na Lua pode nos inspirar a honrar não apenas a memória desses astronautas, mas também a valorizar a contribuição de todos que sonham em explorar novos horizontes. Você consegue imaginar um lugar onde uma obra de arte celebra a coragem no vasto espaço? Vamos revelar a verdade sobre a temperatura mais fria da Terra. Em 21 de julho de 1983, na Antártica, foi registrada a temperatura recorde de 128,6 graus Fahrenheit, ou 89,2 graus Celsius. Esse frio extremo foi oficialmente registrado na estação Vostok, na União Soviética, e continua sendo a temperatura mais baixa já registrada no nosso planeta. A Antártica é conhecida por suas paisagens geladas e desertas, e as condições severas a tornam um dos lugares mais inóspitos da Terra. O ar frio lá não é apenas desconfortável, sem o equipamento adequado pode ser mortal. Cientistas continuam a estudar essas temperaturas para entender como as mudanças climáticas podem afetar as regiões polares. Esses registros nos ajudam a compreender fenômenos meteorológicos e prever possíveis cenários futuros. Imagine como é a vida em condições tão extremas. Como cientistas e pesquisadores sobrevivem e prosperam nesse mundo congelado. Acredite ou não, Mary Anning inspirou um trava-língua. Essa frase divertida, "ela vende conchas à beira-mar", é uma homenagem a uma mulher notável que fez grandes contribuições à paleontologia no século XIX. Mary Anning, nascida em 1799 em Dorset, Inglaterra, passou sua vida coletando fósseis ao longo da costa jurássica, rica em vida marinha antiga. Apesar de suas descobertas revolucionárias sobre ictiossauros e plesiosauros, a sociedade frequentemente a ignorava por ser mulher em um mundo científico dominado por homens. Anning vendia seus fósseis para turistas e cientistas, ajudando a despertar o interesse pela paleontologia. Mesmo hoje, seu legado vive nesse trava-língua memorável, lembrando-nos da importância de seu trabalho. Então, da próxima vez que você se embaraçar com essas palavras complicadas, pense em Mary e sua incrível contribuição para a ciência. Quem diria que uma frase divertida poderia nos conectar com a história? Você já ouviu falar do poder colossal da Tsar Bomba? Essa bomba nuclear, desenvolvida pela União Soviética, é a explosão mais poderosa já feita, com uma força incrível de 50 megatoneladas. Para se ter uma ideia, sua explosão criou uma nuvem em forma de cogumelo que subiu a 40 milhas na atmosfera, uma visão tão impressionante que podia ser vista de longe. A onda de choque quebrou janelas a mais de 560 milhas do local do teste, mostrando o quão destrutiva era essa bomba. Até mesmo os cientistas que a criaram expressaram suas preocupações, chamando isso de uma loucura desnecessária. Cientes das consequências catastróficas de ter um poder tão destrutivo,
O teste ocorreu em 30 de outubro de 1961 e se tornou um lembrete sombrio do que os países são capazes em busca da superioridade militar durante a Guerra Fria. A enorme força e escala da Tsar Bomba nos fazem refletir não apenas sobre as capacidades da tecnologia nuclear, mas também sobre as responsabilidades éticas que vêm com ela. Como chegamos a esse ponto na história? Vamos revelar a verdade sobre a Operação Bernhard. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha lançou uma iniciativa secreta chamada Operação Bernhard, com o objetivo de prejudicar a economia britânica, inundando-a com notas falsas de libras esterlinas. Esta operação secreta era tão complexa que envolvia a impressão de dinheiro falso para criar caos no sistema financeiro do Reino Unido. Os alemães queriam minar a confiança na moeda, fazendo os britânicos entrarem em pânico e potencialmente desestabilizando sua economia. Para realizar esse plano, os nazistas buscaram a orientação de especialistas em falsificação, mostrando até onde estavam dispostos a ir pela vitória. No entanto, os britânicos descobriram essa conspiração e tomaram medidas para melhorar a segurança de suas notas. Este fascinante capítulo da Segunda Guerra Mundial ilustra até onde as nações podem ir em tempos de guerra, destacando aspectos inesperados das batalhas econômicas. Dinheiro falso não é apenas papel-moeda, é uma tática de guerra. Você consegue imaginar qual poderia ter sido o resultado se eles tivessem tido sucesso? Você ficará surpreso ao descobrir que os eclipses solares revelam segredos. A coroa do Sol, geralmente oculta pelo seu brilho, se torna visível durante um eclipse solar. Esse fenômeno fascinante permite que os cientistas estudem as camadas externas do Sol e compreendam a atividade solar, como as ejeções de massa coronal e as explosões solares. Esses eventos podem enviar rajadas de energia para o espaço, afetando satélites e até mesmo as redes elétricas na Terra. Ao longo da história, os eclipses solares têm fascinado as pessoas, possuindo grande significado cultural e científico. Civilizações antigas, como os babilônios, observavam esses eventos de perto, usando-os para prever acontecimentos importantes, especialmente relacionados ao poder real. Eles acreditavam que um eclipse poderia sinalizar uma mudança de poder ou mensagens divinas. Hoje, os astrônomos ainda encontram valor na observação dos eclipses, pois cada um deles oferece oportunidades únicas para estudar nosso Sol e seu impacto em nosso planeta e além. Prepare-se para se surpreender com o nascimento do PNG. Nos anos 90, uma empresa ousada tentou cobrar pelo uso de imagens no formato GIF, o que não agradou os desenvolvedores do mundo todo. Essa tentativa de monetizar um formato digital gerou descontentamento, pois a comunidade da internet acreditava que a troca de imagens deveria ser gratuita e acessível a todos. Em resposta, inovadores se uniram e criaram o formato PNG, que significa Portable Network Graphics. O PNG rapidamente se tornou popular por suportar fundos transparentes e imagens de alta qualidade sem perda de detalhes. Essa mudança transformou a forma como trocamos imagens na internet, levando ao uso generalizado do PNG em gráficos para a web, logotipos e muito mais. Graças à criatividade e à união dos desenvolvedores, hoje desfrutamos de um mundo vibrante de imagens digitais, sem nos preocupar com taxas ou restrições. Não é incrível como uma pequena resistência pode levar a inovações surpreendentes? E isso pode te surpreender. Suas unhas guardam pistas. Quando alguém tenta te agredir, sua reação instintiva pode ser arranhar e resistir. Embora essa seja uma reação natural, muitos não percebem que esses arranhões podem deixar evidências importantes. Células da pele, cabelos e até mesmo sangue do agressor podem ficar presos sob suas unhas. Isso é crucial, pois peritos forenses podem analisar esse material para coletar DNA, ajudando a identificar o agressor mais tarde. Essas evidências podem desempenhar um papel fundamental em investigações criminais e serem inestimáveis no tribunal. Portanto, se você algum dia se encontrar em uma situação assim, lembre-se de que essas pequenas partículas podem ajudar a alcançar a justiça. É um lembrete de que, mesmo no caos de um ataque, nossos corpos podem fornecer informações valiosas que podem levar à segurança e à resolução da situação. Não é incrível como nossos corpos podem ajudar a revelar a verdade? Prepare-se para se surpreender com os elefantes artistas.
Em algumas partes da Ásia, esses incríveis elefantes mostram seus talentos artísticos inesperados, segurando pincéis com suas trombas. Com treinamento, eles demonstram uma inteligência impressionante, criando desde formas simples até imagens complexas e reconhecíveis. Assistir eles pintando é um verdadeiro espetáculo. Eles se movem graciosamente, trazendo cores à vida, controlando o pincel com precisão surpreendente. Esse talento destaca não apenas sua habilidade motora fina, mas também sua criatividade e capacidade de aprender tarefas complexas. A conexão entre treinadores e elefantes é muito importante, pois exige paciência e respeito mútuo. Esses elefantes artistas desafiam nossa compreensão da inteligência animal e nos lembram que a criatividade não é apenas uma qualidade humana. Você já viu um elefante pintando? E se eu te disser que o alumínio é a estrela da reciclagem? Quase 75% de todo o alumínio já produzido nos Hemispheres ainda está em uso, tornando um dos materiais mais recicláveis do planeta. Esse número impressionante significa que a maior parte do alumínio usado em latas, papel alumínio e até aviões ganha uma segunda, terceira ou quarta vida, em vez de ir para o lixo. No entanto, é surpreendente que o país ainda jogue fora impressionantes 700 milhões de dólares em alumínio a cada ano. Por que isso acontece? Muitas pessoas não percebem que reciclar alumínio é não só mais fácil, mas também economiza energia. Na verdade, a reciclagem de alumínio requer 95% menos energia do que produzir alumínio novo a partir de matéria-prima. A reciclagem adequada pode reduzir significativamente o desperdício e contribuir para um futuro mais sustentável. Então, da próxima vez que você abrir uma lata de refrigerante, lembre-se: reciclar alumínio não é apenas uma escolha, é uma maneira poderosa de proteger nosso planeta. Incrível, mas é verdade. A fébula existe. Este pequeno osso encontrado no joelho já foi considerado uma raridade do nosso passado evolutivo. Em 1918, apenas cerca de 11% das pessoas o tinham, tornando a fébula uma estranheza anatômica única. Avancemos para 2018 e adivinha? A porcentagem de pessoas com esse osso subiu para 39%. O que está por trás dessa tendência surpreendente? Alguns cientistas acreditam que mudanças no nosso estilo de vida e genética podem ter um papel. Com o aumento da atividade física e mudanças na postura, a fébula se tornou mais comum nas populações modernas. É fascinante pensar em como nossos corpos continuam a evoluir e se adaptar ao mundo ao nosso redor. Então, da próxima vez que você refletir sobre a evolução humana, lembre-se deste pequeno osso. Ele pode conter pistas sobre o nosso futuro. Você sabe o que realmente faz a videira jabuticaba crescer? Essa árvore incomum, encontrada no Brasil, tem uma característica surpreendente na forma como produz uvas. Ao contrário das videiras comuns que dão frutos em ramos floridos, as uvas da jabuticaba crescem diretamente do tronco e dos galhos. Essa adaptação única permite que a árvore sobreviva de forma eficaz em condições densas e competitivas da floresta. Ao crescer seus frutos diretamente da estrutura principal, ela aumenta as chances de atrair polinizadores que de outra forma poderiam não encontrar as flores. A jabuticaba não só demonstra a criatividade da natureza, mas também destaca a resiliência da árvore em se adaptar ao ambiente. Então, da próxima vez que você pensar em uvas, lembre-se dessa árvore incrível e sua estratégia inesperada de sobrevivência. Será que essas adaptações podem inspirar novas maneiras de cultivar plantas em outros lugares? Muitas pessoas não sabem, mas as aves podem ser surpreendentes. Por exemplo, a colorida e barulhenta ave do paraíso. Esse ser incrível é conhecido por suas cores vibrantes e sons expressivos que ecoam nas florestas tropicais. Seus cantos podem ser ouvidos a longas distâncias, tornando-os um dos sons mais reconhecíveis em seu habitat. A ave do paraíso não é apenas bonita, ela desempenha um papel importante no ecossistema, ajudando na dispersão de sementes. Quando essas aves se deliciam com frutas, elas também consomem as sementes dentro delas. Ao se mover pela floresta, elas soltam as sementes em diferentes lugares, permitindo que novas plantas cresçam. Essa fascinante relação não só ajuda a manter o equilíbrio ecológico, mas também promove o crescimento de diversas espécies de plantas. Então, da próxima vez que você ouvir um som alto nos trópicos, lembre-se do papel importante que essas aves desempenham na manutenção da vida em seu lar florestal. É verdade que seus recibos podem ser perigosos? Surpreendentemente, recibos térmicos desbotados podem conter mais do que apenas o valor da sua compra. Muitos deles contêm uma substância química chamada bisfenol S, BPS,
que pode afetar hormônios e até danificar o DNA. Para muitas pessoas, especialmente aquelas que trabalham no varejo e lidam constantemente com esses resíduos, até mesmo um breve contato pode permitir que essa substância penetre na pele. Embora frequentemente consideremos os resíduos inofensivos, estudos mostram que a exposição repetida ao BPS pode acarretar sérios riscos à saúde. A alteração do equilíbrio hormonal pode causar diversos problemas em nosso corpo, tornando essa uma questão importante a ser considerada. Portanto, da próxima vez que você pegar esse longo pedaço de papel do caixa, pense 2 vezes sobre com que frequência você lida com esses resíduos, o que podemos fazer para nos manter seguros. Você sabia que o nome completo da Barbie é surpreendente? Barbie, oficialmente chamada de Barbara Millicent Roberts, faz muitas pessoas sorrirem. Ela apareceu pela primeira vez em 9 de março de 1959 na famosa Feira de Brinquedos de Nova York, mudando para sempre o mundo dos brinquedos. Nascida em Willows, Wisconsin, Barbie rapidamente se tornou um ícone e favorita de crianças e colecionadores. Ao longo das décadas, ela usou muitos trajes e experimentou várias profissões, mostrando às meninas que podem ser o que quiserem, de médica a astronauta. Sua história inspira criatividade e imaginação, tocando gerações. A marca Barbie também evoluiu para refletir a diversidade, considerando uma ampla gama de experiências e identidades. Embora seu começo possa parecer simples, Barbie se tornou um símbolo de força e oportunidades. Com mais de 1 bilhão de bonecas vendidas em todo o mundo, ela continua a conquistar corações e trazer alegria. Enquanto celebramos seu legado, o que você acha que Barbie simboliza para as meninas de hoje? Você já ouviu falar de tatuagens nos olhos? Algumas pessoas estão fazendo tatuagens na esclera, usando cores vibrantes para criar um visual impactante. Essa tendência, embora impressionante, levanta sérias preocupações. Muitos não percebem os riscos, que podem incluir dor intensa e até problemas graves de visão, como visão embaçada ou dupla. O processo envolve o uso de uma agulha para injetar tinta na esclera, e muitas vezes é realizado por profissionais não qualificados. Considerando que os olhos são estruturas muito delicadas, a introdução de substâncias estranhas pode causar complicações, como infecções ou inflamações. Além disso, as consequências a longo prazo dessas tintas ainda são amplamente desconhecidas. Embora a ideia de tatuagens coloridas nos olhos possa parecer interessante, é importante entender os perigos potenciais e tomar decisões informadas. Você consideraria essa tendência extrema de beleza? Você ficará surpreso ao descobrir que cobras e aves estão ligadas. Na verdade, os crânios das cobras e os bicos das aves têm uma conexão evolutiva surpreendente, que remonta a um ancestral comum das répteis. Essa conexão incrível destaca como a natureza pode levar a uma diversidade impressionante de adaptações a partir de uma única origem. Por exemplo, o crânio de uma cobra é projetado para engolir presas, como ovos inteiros, enquanto as aves desenvolveram bicos que lhes permitem eliminar resíduos enquanto voam. Essa diferença de função demonstra a incrível variedade de formas e usos que podem surgir da evolução. Pense nisso, esses 2 animais tão diferentes carregam ecos de seu passado comum, mostrando como a evolução molda a vida de maneiras únicas. É como um grande experimento da natureza, onde um antigo ancestral deu origem a muitas espécies diversas que hoje habitam nossos céus e florestas. Não é incrível como a vida está interconectada? Por que o perfume Imperial Majesty é tão especial? A marca Clive Christian criou uma verdadeira obra-prima com o Imperial Majesty, lançando apenas 10 frascos exclusivos em todo o mundo. Cada frasco não é apenas um recipiente para o aroma, é uma obra de arte feita de magnífico cristal Baccarat, que lhe confere uma beleza e brilho únicos. Para torná-lo ainda mais impressionante, o gargalo de cada frasco é feito de luxuoso ouro 18 quilates, adicionando um toque de sofisticação que poucos podem igualar. E se isso não fosse suficiente, cada frasco é adornado com 5 brilhantes diamantes, tornando-o um verdadeiro tesouro para colecionadores e amantes de perfumes. Com um preço em torno de $25 mil, este perfume limitado não é apenas uma fragrância, é um símbolo de luxo e exclusividade. Imagine possuir um dos apenas 10 frascos, cada um representando o auge das fragrâncias requintadas e da maestria. Este incrível item não só captura a essência rara, mas também demonstra a arte por trás de sua criação. Você consideraria investir em um perfume tão luxuoso? O que realmente atrai turistas ao Cazaquistão?
Após o sucesso inesperado do filme Borat, o turismo no Cazaquistão disparou e o número de visitantes aumentou 10 vezes. Esta comédia inusitada com Sacha Baron Cohen mostrou o país de uma forma única e inesquecível. Muitas pessoas interessadas na representação do Cazaquistão no filme partiram para explorar suas vastas paisagens, rica cultura e calorosa hospitalidade. O súbito aumento de turistas trouxe não apenas alegria, mas também oportunidades econômicas para os negócios locais. Na verdade, o governo até agradeceu a Cohen por ajudar a apresentar o Cazaquistão no cenário mundial. O filme despertou interesse pela história do país, suas tradições e deliciosa culinária, tornando o Cazaquistão um destino popular para viajantes curiosos. Então, da próxima vez que você ouvir uma piada sobre o Borat, lembre-se do impacto positivo que ele teve no país, que busca compartilhar seu verdadeiro rosto com o mundo. Você pode acreditar que as estrelas de nêutrons são incrivelmente pesadas? Uma colher de sopa de material de uma estrela de nêutrons pesa o mesmo que toda a população humana. Esse fato surpreendente destaca a densidade extrema desses restos estelares. Estrelas de nêutron se formam quando estrelas massivas colapsam sob sua própria gravidade após uma explosão de supernova. Nesse processo incrível, prótons e elétrons se juntam formando nêutrons, o que cria um núcleo com uma densidade tão alta que até uma pequena quantidade pesa cerca de 8 bilhões de toneladas. Para comparação, é como se todo o peso de mais de 1 bilhão de pessoas coubesse em uma colher de sopa. Imagine o poder que tal peso teria em sua mão. Estrelas de nêutrons geralmente têm um diâmetro de cerca de 20 quilômetros, mas podem conter mais massa do que nosso Sol, tornando-as alguns dos objetos mais extremos do universo. Essa densidade extrema despertou o interesse de cientistas e entusiastas do espaço. Compreender as estrelas de nêutrons pode oferecer conhecimentos valiosos sobre as leis fundamentais da física. O que você acha que fenômenos como esse podem mudar em nossa compreensão do universo? Difícil de acreditar, mas as emoções estão escondidas em milissegundos. O princípio da incerteza explica a surpreendente conexão na mecânica quântica. Quanto mais precisamente sabemos a posição de uma partícula, menos precisamente podemos determinar seu impulso, e vice-versa. Esse princípio não apenas muda nossa compreensão das partículas minúsculas, mas também ajuda a entender as emoções passageiras que demonstramos. Por exemplo, expressões sutis no rosto podem mostrar o que realmente sentimos, muitas vezes em um instante que dura apenas milissegundos. Esses breves flashes podem ser tão rápidos que são fáceis de perder, mas podem transmitir emoções como alegria, tristeza ou raiva, mesmo quando tentamos escondê-las. Assim como com as partículas, quanto mais tentamos reprimir essas emoções, menos previsíveis se tornam suas manifestações. Portanto, da próxima vez que você notar um sorriso fugaz ou uma rápida insatisfação, lembre-se, isso pode contar mais do que se imagina. Acredite ou não, mas armas nucleares foram planejadas para a Lua. Na década de 1960, durante a Guerra Fria, a Força Aérea do Zenexyawa criou um projeto secreto chamado Projeto A-119. O plano era detonar uma bomba nuclear na Lua para mostrar o poder militar da América e intimidar a União Soviética. Imagine a cena. Um clarão iluminando a superfície lunar poderia causar ondas de choque em todo o mundo. No entanto, a ideia não surgiu apenas do desejo de mostrar força. Também foi motivada pela intensa competição nas explorações espaciais, evidenciada pelo lançamento do satélite Sputnik pela União Soviética. Mas, apesar da perspectiva empolgante, o projeto acabou sendo cancelado. As decisões foram tomadas levando em conta as possíveis consequências, tanto literais quanto políticas. A insatisfação pública e as questões éticas sobre o uso de armas nucleares no espaço preocupavam muito. A humanidade poderia dar esse passo, mesmo contra uma superpotência rival. A Lua permaneceu intocada, continuando a inspirar curiosidade e admiração, em vez de se tornar um campo de batalha na Guerra Fria. O que realmente define os funerais presidenciais? Andrew Johnson, o 17º presidente do ZEUA, fez um pedido único para seu funeral. Quando faleceu em 31 de julho de 1875, ele queria ser enterrado com uma cópia da Constituição do ZEUA e sob a bandeira americana. Essa escolha reflete seu profundo compromisso com os valores americanos e os princípios democráticos que a Constituição representa. Johnson, que foi uma figura-chave na era da reconstrução,
acreditava que esses itens simbolizavam sua devoção à nação e ao seu governo. Seu local de sepultamento é um lembrete tocante de sua presidência e dos tempos turbulentos que enfrentou. Mesmo após a morte, Johnson queria enfatizar a importância da Constituição na formação do futuro da América. Hoje, os visitantes de seu túmulo podem apreciar não apenas uma figura histórica, mas também o legado duradouro dos ideais que ele valorizava. O que os futuros líderes poderiam desejar incluir em seus próprios funerais? Você sabia que os romanos usavam urina para lavar roupas? Esse fato surpreendente revela um lado único da vida cotidiana na Roma antiga. Os romanos descobriram que a urina contém amônia, um poderoso agente de limpeza. Eles coletavam urina de banheiros públicos e a utilizavam em um processo chamado fulagem para lavar roupas. Imagine mercados movimentados, cheios de vendedores oferecendo de tudo, desde alimentos até tecidos, enquanto trabalhadores pisoteavam roupas sujas em grandes barris com esse líquido forte. Esse método não era apenas eficaz, mas também mostrava o quão criativos eram os antigos. Embora isso possa parecer estranho para nós, o uso da urina era uma solução prática para manter as roupas limpas e frescas antes da invenção dos detergentes modernos. A busca por higiene não parava por aí. Os romanos também usavam urina para clarear togas. Essa utilização inteligente de recursos destaca a inventividade das culturas antigas e nos lembra de como a vida era diferente em tempos históricos. Você consegue imaginar lavar suas roupas com algo tão inusitado? Em dezembro de 1941, durante uma intensa batalha naval, um piloto japonês demonstrou uma bondade extraordinária ao lançar coroas no oceano em homenagem aos soldados que caíram de ambos os lados. Esse momento tocante nos lembra da nossa humanidade comum, mesmo diante dos horrores da guerra. Enquanto as nações lutavam ferozmente, o gesto do piloto destacou um profundo respeito pelas vidas perdidas em todos os frontes. Sua ação permitiu que aqueles que lutavam e sofriam com a guerra parassem e refletissem sobre a dor compartilhada pela perda. Ao reconhecer a humanidade dos adversários, o piloto criou um breve momento de paz, mostrando que a bondade pode brilhar mesmo nos tempos mais sombrios. Esta história serve como um importante lembrete sobre o valor da empatia e do respeito, nos incentivando a lembrar que cada soldado tem sua vida, sonhos e entes queridos que o aguardam em casa, tornando essencial reconhecer as experiências comuns que nos unem, independentemente da nacionalidade. A incrível história da Casa de Windsor. A mudança do nome da família real britânica em 1917 é um fato interessante da história. Originalmente conhecida como Casa de Saxe-Coburgo e Gotha, a família real tinha um nome que destacava suas raízes alemãs, especialmente por causa do príncipe Alberto, marido da rainha Vitória. No entanto, durante a Primeira Guerra Mundial, os sentimentos anti-alemães na Grã-Bretanha aumentaram, levando o rei Jorge V a tomar uma decisão ousada. Ele emitiu uma proclamação mudando o sobrenome para Windsor, referindo-se ao Castelo de Windsor, uma importante residência real. Essa mudança não foi apenas uma troca de nome, simbolizava o desejo de unidade nacional e a rejeição de laços estrangeiros em tempos de conflito. A mudança de nome também ajudou a alterar a percepção pública e a fortalecer a posição da monarquia em um mundo em transformação. Hoje, a Casa de Windsor simboliza não apenas uma dinastia real, mas também a resiliência do povo britânico em tempos difíceis.